Bem-vindo ao canal da Filosofia dos Quatro Pilares. Este é o Clube do Livro. Ajude nosso canal a crescer e ajudar mais pessoas. Compartilhe e se inscreva no canal. Dedicatória. A você, querido leitor, dedico este livro com o coração aberto e repleto de gratidão. Que a filosofia dos quatro pilares possa inspirá-lo e guiá-lo em sua jornada para uma vida equilibrada e próspera. Que você encontre nas próximas páginas a força, a sabedoria e o amor necessários para transformar sua realidade e alcançar seus sonhos. Obrigado por permitir que minhas palavras façam parte da sua história. Introdução. Manual da Filosofia dos Quatro Pilares. A busca pelo equilíbrio e prosperidade em todas as áreas da vida é uma das mais antigas da humanidade. Minha jornada para alcançar essa meta começou com os conselhos do meu avô, um homem sábio e bem-sucedido, que me apresentou a filosofia dos quatro pilares: amor, fé, dinheiro e sexo. Aprendi que amor é valorizar e cuidar dos relacionamentos com minha esposa Ana, nossas filhas e amigos. Pequenos atos de gentileza e gratidão se tornaram essenciais em nossa vida cotidiana. Na fé, encontrei forças para enfrentar desafios através da meditação e reflexão. A confiança em mim mesmo e a prática espiritual trouxeram paz e coragem para seguir em frente. Com relação ao dinheiro, meu avô me ensinou sobre a lei da semeadura e os princípios dos juros compostos. Comecei a investir de forma gradual e segura, transformando um pequeno negócio artesanal em um empreendimento próspero e diversificado. No sexo, entendi que vai além do ato físico. É uma expressão de amor e conexão, cuidando de si mesmo e mostrando o valor da outra pessoa. A jornada não foi sem desafios. Perdi meu amigo Carlos em um trágico acidente, o que me fez refletir ainda mais sobre a importância do tempo e das relações. Redobrei meus esforços para equilibrar trabalho e família. Implementando a filosofia dos quatro pilares, transformei minha vida financeiramente e espiritualmente. Alcancei o sucesso e a paz interior, e agora compartilho essa sabedoria neste manual, na esperança de que ele inspire e guie você em sua própria jornada. Capítulo 1. O despertar da ambição. A cidade ainda dormia quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas do quarto de Pedro. Ele acordou com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e excitação que não conseguia explicar. Pedro, um jovem empreendedor de 28 anos, sempre teve um espírito inquieto e uma mente curiosa, mas naquele dia, algo parecia diferente. Sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café nas mãos, Pedro folheava seu caderno de anotações. Desde jovem, ele sempre sonhou em alcançar a independência financeira, não apenas para si, mas para poder ajudar sua família e sua comunidade. No entanto, apesar de todos os seus esforços, sentia que ainda faltava algo em sua abordagem. Foi então que ele lembrou de uma conversa que tivera com seu avô, um homem sábio que havia construído sua própria fortuna do zero. Pedro, seu avô dissera, o segredo não está apenas em ganhar dinheiro, mas em saber multiplicá-lo. Entenda os princípios do investimento, aprenda a gerir seus recursos e, acima de tudo, tenha paciência e visão de longo prazo. Mas Pedro não queria esperar tanto tempo, e queria conquistar as coisas de uma maneira simples e rápida. Claro que tudo isso só aconteceu na cabeça de Pedro. Ele já tinha 28 anos, e seus últimos 2 investimentos tinham fracassado, deixando-o muito triste pelos resultados. A imprudência e a falta de maturidade acompanhavam ele, e suas decisões eram sempre equivocadas, fazendo perder grandes quantidades de dinheiro em esquema de ganho rápidos. Só que desta vez resolveu de uma vez por todas seguir os conselhos do seu avô, mas para isso deveria investir em conhecimento. Com esse sentimento lhe apertando o peito, Pedro decidiu que era hora de começar uma nova jornada. Ele sabia que precisaria estudar, pesquisar e, principalmente, colocar em prática os ensinamentos que aprenderia. Sua primeira ação foi fazer uma grande pesquisa online, onde começou a devorar livros sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Cada livro era uma nova descoberta, uma nova peça do quebra-cabeça que ele estava montando. Pedro começou a perceber que a multiplicação do dinheiro não era apenas uma questão de sorte ou de ter nascido no ambiente certo, mas sim de estratégia, conhecimento e disciplina. E foi com essa mentalidade que ele começou a traçar seu plano de ação, determinado a transformar cada centavo ganho em um passo rumo à liberdade financeira. Agora ele não pensava em ganhos rápidos, mas pensava em obter ganhos de forma segura, a médio e longo prazo. Para isso acontecer, ele primeiro teve que tirar algumas crenças que o deixava limitado. Capítulo 2. Os amigos de Pedro. Enquanto Pedro começava sua jornada para multiplicar seu dinheiro, ele não pôde deixar de pensar em seus 2 amigos de infância, ambos com abordagens completamente diferentes à vida financeira. Primeiro havia Marcos,
um amigo de longa data que sempre parecia estar se divertindo. Aos olhos de Pedro, Marcos era bem-sucedido, pois vivia gastando dinheiro em festas luxuosas, viagens exóticas e presentes caros. No entanto, o que Pedro não sabia era que todo esse estilo de vida era apenas uma fachada. Marcos estava endividado até o pescoço, vivendo de aparências e sempre correndo atrás do próximo empréstimo para manter a imagem de riqueza. Por outro lado, havia Carlos, um amigo que desde cedo demonstrava um espírito empreendedor. Diferente de Marcos, Carlos levava uma vida simples e disciplinada. Ele trabalhava incansavelmente, investindo seu tempo e energia em seus negócios. Enquanto sua conta bancária crescia ao longo do tempo, ele mantinha um estilo de vida modesto, focado na construção de um futuro estável e próspero. Um dia, enquanto tomavam café em uma padaria local, Pedro decidiu compartilhar suas reflexões com Marcos e Carlos. Ele queria entender como ambos viam o equilíbrio entre ganhar dinheiro, aproveitá-lo e multiplicá-lo. Marcos, Pedro começou, eu admiro como você vive a vida ao máximo, mas não se preocupa em não ter um plano financeiro para o futuro. Marcos deu de ombros e sorriu, escondendo a verdade por trás de um sorriso confiante. A vida é curta, Pedro. Prefiro viver cada dia como se fosse o último. O dinheiro vai e vem, mas as experiências são para sempre. Pedro então se voltou para Carlos. E você, Carlos? Tem tanto sucesso financeiro, mas nunca parece ter tempo para aproveitar o que conquistou. Como você lida com isso? Carlos suspirou, visivelmente cansado. É verdade, Pedro. O trabalho nunca para. Estou sempre pensando no próximo investimento, no próximo negócio. Às vezes, sinto que estou perdendo momentos importantes, mas sempre achei que esse era o preço do sucesso. Aquelas conversas deixaram Pedro ainda mais determinado a encontrar um equilíbrio. Ele queria aprender a multiplicar seu dinheiro sem sacrificar a alegria de viver e os momentos importantes com as pessoas que amava. Ele sabia que seu caminho seria diferente tanto de Marcos quanto de Carlos, e estava pronto para descobrir como trilhar seu próprio caminho. Capítulo 3. O Conselho dos Amigos. Naquela mesma padaria, enquanto o aroma do café fresco preenchia o ar, Pedro decidiu ouvir as histórias de seus amigos. Ele queria entender como cada um havia chegado aonde estava e por que acreditavam que seu modo de vida era o melhor. Marcos, a vida de prazeres. Marcos olhou para Pedro com um sorriso nostálgico, enquanto começava a contar sua história. Pedro, deixa eu te contar sobre algumas das melhores memórias que eu tenho. Sempre acreditei que a vida é feita de momentos e experiências, e tenho investido meu dinheiro para criar essas memórias com minha família. Uma vez, decidimos fazer uma viagem para a praia. Alugamos uma casa à beira-mar e passamos dias incríveis juntos. As crianças brincaram na areia, fizemos churrascos à noite e assistimos ao pôr do sol todas as tardes. Lembro-me de uma noite específica em que fizemos uma fogueira na praia e contamos histórias até tarde. As risadas e os sorrisos daqueles momentos são inesquecíveis. Outra vez, viajamos para um sítio no interior. Acordávamos cedo para colher frutas, fazer trilhas e passear a cavalo. Havia um lago onde nadávamos e pescávamos, e a tranquilidade do lugar nos permitia realmente nos conectar uns com os outros. E claro, a viagem para Disney foi um sonho realizado. Ver a alegria nos olhos dos meus filhos ao encontrar seus personagens favoritos e as aventuras nos parques temáticos valeu cada centavo. Marcos concluiu, essas experiências são o que mais valorizo na vida. Prefiro criar memórias que durarão para sempre do que economizar cada centavo sem aproveitá-lo. A vida é curta e devemos vivê-la ao máximo. Carlos, a disciplina da riqueza. Carlos, com uma expressão séria, começou a contar sua própria história. Pedro, eu respeito a visão do Marcos, mas minha abordagem é diferente. Sempre acreditei que a estabilidade financeira é a base de uma vida tranquila. Trabalho duro e economizo para garantir que minha família tenha um futuro seguro. É verdade que viajamos apenas uma vez por ano e às vezes nem viajamos. Escolho destinos cuidadosamente, levando em consideração o custo-benefício. Prefiro planejar bem cada viagem para que possamos aproveitar ao máximo sem comprometer nossas finanças. Minha última viagem foi para um parque nacional, onde passamos dias explorando a natureza e fazendo caminhadas. Foi uma experiência enriquecedora e, ao mesmo tempo, acessível. Carlos fez uma pausa antes de continuar. Também sou muito consciente sobre gastos supérfluos. Evito compras impulsivas e foco no essencial. Isso significa que, às vezes, precisamos abrir mão de certas coisas. Por exemplo, sou criterioso com os presentes que compro para meus filhos.
Prefiro investir em algo que eles realmente precisam ou em experiências educativas, em vez de brinquedos caros que perderão o interesse rapidamente. Minha abordagem pode parecer rígida, mas acredito que a disciplina financeira é crucial para alcançar a independência e a paz de espírito. Saber que tenho uma reserva financeira sólida me permite dormir tranquilo à noite, sabendo que estou preparando um futuro estável para minha família. Carlos concluiu: cada centavo economizado e cada decisão financeira cuidadosa fazem parte de um plano maior. Minha meta é garantir que minha família nunca passe por dificuldades financeiras e que possamos aproveitar a vida de forma equilibrada e consciente. Pedro estava mais confuso do que nunca. As histórias de seus amigos o deixaram dividido. Por um lado, ele estava fascinado pela vida cheia de luxos e experiências de Marcos. A ideia de criar memórias inesquecíveis com sua família em viagens para a praia, sítios e até a Disney era muito tentadora. No entanto, ele não podia ignorar a preocupação com as dívidas altas que Marcos carregava, vivendo de aparências e sempre correndo atrás do próximo empréstimo. Por outro lado, a disciplina e estabilidade financeira de Carlos eram impressionantes. Saber que Carlos dormia tranquilo à noite por ter uma reserva financeira sólida era algo que Pedro desejava. No entanto, o estilo de vida simples e a privação de compras para seus filhos deixavam Pedro triste. Ele não queria que seus filhos crescessem sem poder desfrutar de pequenos prazeres e momentos de alegria. Essas reflexões deixaram Pedro em um dilema. Ele queria encontrar um equilíbrio entre aproveitar a vida e garantir um futuro seguro. As histórias de Marcos e Carlos serviram como lições valiosas, mas também complicaram ainda mais suas decisões. Ele sabia que seu caminho seria diferente tanto de Marcos quanto de Carlos, e estava determinado a descobrir como trilhar seu próprio caminho. Capítulo 4. Reflexões noturnas. Pedro voltou para casa com a mente em turbilhão. As histórias de Marcos e Carlos haviam mexido profundamente com ele. Aquela noite, ao deitar-se na cama, ele não conseguiu encontrar a paz que tanto almejava. Seus pensamentos estavam divididos entre as filosofias de vida de seus dois amigos, e ele se perguntava qual caminho deveria seguir. No meio da noite, Pedro foi invadido por lembranças de seus avós. Seu avô materno, um homem bem-sucedido e rico, sempre soubera aproveitar a vida desde jovem. Ele era um exemplo de alguém que havia encontrado o equilíbrio entre trabalhar duro e desfrutar dos frutos do seu trabalho. Pedro recordou das histórias de viagens ao exterior, jantares elegantes e momentos de lazer que seu avô rico sempre compartilhava com entusiasmo. E se realmente ele quiser conselhos vencedores, seria prudente fazer uma visita na casa do seu avô rico. Ele sempre me aconselhava em meio às suas histórias, sempre com um sorriso no olhar, com uma ternura no olhar quando eu fazia uma pergunta boba. Meu avô nunca deixou de me responder, pensou ele. Por outro lado, seu avô paterno era um homem simples e humilde, que havia enfrentado muitas dificuldades financeiras ao longo da vida. Embora não tivesse riquezas materiais, ele possuía uma sabedoria e uma alegria de viver que cativavam Pedro. Momentos simples, como caminhadas pelo parque, piqueniques em família e tardes de pescaria, eram eternizados na memória de Pedro como momentos de pura felicidade. Essas lembranças conflitantes deixavam Pedro ainda mais dividido. Ele amava profundamente ambos os avós e sempre valorizara o tempo que passava com eles. Cada um tinha suas próprias qualidades e maneiras de cativar Pedro. O amor que sentia por ambos era eterno e inabalável. Enquanto refletia sobre essas memórias, Pedro percebeu que seu avô rico sempre soubera aproveitar bem a vida, mesmo desde jovem. Ele não apenas focara em ganhar dinheiro, mas também em viver plenamente, criando memórias e experiências valiosas. Já seu avô pobre, embora não tivesse riquezas materiais, também soubera encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Pedro se deu conta de que a chave estava em encontrar um equilíbrio. Ele não precisava escolher entre a abordagem de Marcos ou de Carlos, mas sim aprender com as experiências de ambos e dos seus avós. Era possível aproveitar a vida e, ao mesmo tempo, garantir um futuro seguro. Com essa nova perspectiva, Pedro decidiu que iria buscar seu próprio caminho, um caminho que combinasse o melhor dos dois mundos. E saber que seus ambos avós eram felizes, deixava ele mais tranquilo, pois sabia que o dinheiro era apenas um facilitador de vida, e que é possível você ter tudo sem ser rico. Histórico de Pedro. Pedro, um homem de 28 anos, que possui sua conta no banco zerada, não tem nenhum bem em seu nome, é casado pela segunda vez com Ana, uma mulher carinhosa e compreensiva. Juntos, eles têm uma filha adorável de 5 anos chamada Sofia. Pedro também é pai de Maria, uma adolescente de 17 anos de seu primeiro casamento. Ele mantém uma relação muito próxima com ambas as filhas, esforçando-se para ser um pai presente e amoroso. Pedro conheceu Ana há 8 anos,
quando ambos trabalhavam na mesma empresa. Logo perceberam que compartilhavam muitos interesses e sonhos, e um amor profundo floresceu entre eles. Casaram-se após 2 anos de namoro, construindo uma família repleta de amor e cumplicidade. Ana tem sido uma parceira inestimável na vida de Pedro, apoiando-o em suas ambições e ajudando-o a encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ela é uma mãe dedicada, sempre presente na vida de Sofia, incentivando seu desenvolvimento e proporcionando um ambiente seguro e amoroso. Maria, a filha mais velha de Pedro, é uma jovem inteligente e determinada. Ela está prestes a se formar no ensino médio e tem grandes planos para o futuro. Pedro sente-se orgulhoso de sua filha e faz questão de estar presente em todos os momentos importantes de sua vida, desde as apresentações escolares até as discussões sobre escolhas de carreira. Sofia, por sua vez, é uma criança cheia de energia e curiosidade. Ela adora brincar no parque, desenhar e ouvir as histórias que seu pai conta antes de dormir. A relação de Pedro com Sofia é marcada por momentos de ternura e alegria, fortalecendo ainda mais os laços familiares. Pedro valoriza imensamente sua família e se esforça para proporcionar um lar harmonioso e feliz. Ele acredita que o amor e o apoio mútuo são fundamentais para enfrentar os desafios da vida e construir um futuro próspero. Com Ana ao seu lado e suas filhas sempre presentes, Pedro sente-se motivado a buscar o equilíbrio entre trabalho, finanças e a alegria de viver. Só que nos últimos anos ele vem amargando alguns fracassos em seus investimentos, fazendo ele ficar muito estressado e triste, por muitas vezes tirando seu sono e sua alegria. Por muitas vezes seu Natal foi roubado por suas decisões equivocadas e errôneas. Ele nem percebia o mal que estava causando na vida da sua família. Ana era o grande alicerce que camuflava todo o mal de Pedro. Muitas vezes eles não conversavam sobre este assunto, e Ana tinha que explicar para as meninas o motivo da irritação e ofensa do pai. A sorte dele é que Ana, sua esposa, sempre foi dentro da sua casa um pilar de calmaria e bom humor. Se vendo sem saída, Pedro tomou uma decisão corajosa, resolveu pedir conselho para seu avô rico. Ele queria se aprofundar em sua sabedoria, e queria gozar de toda a sorte que ele carregava consigo. Mas estava inseguro de como chegaria até seu avô e perguntaria todas essas coisas, pois ele naquela época ainda era um homem muito ocupado. Então resolveu pedir um favor para seu pai, que logo retornou com as boas notícias. Ele disse: seu avô quer falar com você este final de semana, e quer que você leve toda a família para a casa de campo. Naquele dia minha sorte foi lançada. Falei com a Ana sobre meu objetivo neste final de semana e contei todas minhas expectativas para ela. Ana, como sempre, sorriu me apoiando. Ela já sabia que eu precisava daquele apoio em meus negócios. A filosofia de vida do avô rico. No meio da tarde, Pedro estava sentado em seu quarto, perdido em seus pensamentos sobre o futuro. Ele sempre soubera que, para alcançar a estabilidade financeira e investir com sabedoria, precisaria de conselhos valiosos. Foi então que decidiu procurar seu avô materno, um homem bem-sucedido e conhecido por sua habilidade em administrar dinheiro e fazer bons investimentos. Pedro decidiu ir até a casa de campo do avô, um refúgio tranquilo cercado pela natureza, onde eles sempre passavam momentos agradáveis juntos. Ao chegar, foi recebido com um sorriso caloroso e um abraço apertado. Vovô, preciso de sua ajuda, disse Pedro, com uma nota de preocupação na voz. O avô, com seu olhar gentil e sábio, assentiu e gesticulou para que Pedro se sentasse na varanda, de onde podiam ver o belo jardim e as montanhas ao fundo. Claro, meu garoto. O que você precisa saber? Perguntou ele, sempre disposto a compartilhar seu conhecimento. Pedro explicou suas dúvidas sobre finanças e investimentos, mencionando que queria garantir um futuro seguro, mas também aproveitar a vida como seu avô sempre fez. O avô ouviu atentamente, com um sorriso no rosto, e começou a contar suas histórias. Quando eu era jovem, aprendi que o segredo para o sucesso financeiro é encontrar um equilíbrio entre trabalhar duro e desfrutar os frutos do seu trabalho. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de saber como usá-lo sabiamente, disse o avô. Investir é como plantar uma árvore. Você precisa cuidar dela, regar, dar atenção, e com o tempo, ela dará frutos que você poderá colher. Mas nunca se esqueça de aproveitar a sombra dessa árvore ao longo do caminho, aconselhou o avô, com um brilho nos olhos. Ele continuou, compartilhando histórias de suas viagens ao exterior, jantares elegantes e momentos de lazer que valorizava tanto quanto seu trabalho. Em cada história, havia uma lição valiosa sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de apenas trabalhar pelo dinheiro. Antes de Pedro sair, o avô decidiu compartilhar sua filosofia de vida, que estava fixada em 4 pilares fundamentais: amor, fé, dinheiro e sexo. Pedro, meu querido, a vida é como uma mesa com 4 pernas. Se uma delas estiver fraca, a mesa não se sustenta.
Esses 4 pilares são essenciais para uma vida equilibrada e feliz, explicou o avô. Ele começou pelo amor, enfatizando a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. O amor, segundo ele, era a base de tudo, proporcionando apoio e alegria nos momentos bons e ruins. Em seguida, falou sobre a fé, não apenas no sentido religioso, mas também como confiança em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. A fé era o que dava força para enfrentar os desafios e seguir em frente, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. O terceiro pilar, o dinheiro, era visto como um facilitador, algo que deveria ser usado com sabedoria para garantir segurança e conforto, mas nunca como objetivo final. O avô ressaltou a importância de investir e poupar, mas também de aproveitar os frutos do trabalho. Por fim, o avô abordou o sexo, explicando que era uma parte natural e importante da vida, que deveria ser vivida com responsabilidade e respeito. Ele enfatizou a importância de entender e respeitar os próprios desejos e os dos outros, mantendo sempre a integridade e a honestidade. Antes de se despedirem, o avô fez um pedido especial a Pedro. Quero que você venha aqui durante os próximos 4 finais de semana, disse o avô, olhando profundamente nos olhos de Pedro. Cada final de semana, vamos explorar um desses pilares em detalhes. Assim, você poderá entender melhor a minha filosofia de vida e como ela pode te ajudar a alcançar o equilíbrio que você busca. Pedro, sentindo-se profundamente tocado e grato, aceitou a proposta do avô, mas internamente, não via muita importância naquilo. Pedro sempre foi um rapaz impulsivo e imediatista, que queria as coisas para ontem. Mesmo sabendo que essa atitude já o levou a grandes fracassos e cair em muitos golpes, ele ainda acreditava que poderia encontrar uma solução rápida para seus problemas. Pedro refletiu sobre o compromisso que assumirá. Embora em seu íntimo considerasse os conselhos do avô como besteira, ele decidiu dar uma chance ao plano, mesmo que de forma relutante. Talvez, ele pensou, poderia encontrar algo útil nos ensinamentos do avô, mesmo que não fosse tão imediato quanto desejava. Ao final daquele dia, Pedro deixou a casa de campo do avô com um sentimento de frustração. Ele esperava encontrar respostas rápidas para seus problemas financeiros, mas a proposta do avô de explorar uma filosofia de vida ao longo de 4 finais de semana consecutivos não lhe parecia prático. Ele sempre foi impulsivo e imediatista, e a ideia de esperar parecia um desperdício de tempo. Quando Pedro voltou para a área da casa, onde estavam sua esposa Ana e suas filhas, ele se sentou ao lado delas no jardim. Ana percebeu imediatamente que algo não estava bem. E então, Pedro, como foi sua conversa com seu avô? Perguntou Ana, com um sorriso curioso. Pedro suspirou profundamente e respondeu, com uma voz triste e decepcionada. Não foi como eu esperava, Ana. Achei que ele me daria conselhos práticos e imediatos sobre como melhorar minha situação financeira. Mas em vez disso, ele quer que eu passe 4 finais de semana aprendendo sobre sua filosofia de vida, dividida em amor, fé, dinheiro e sexo. Ana olhou para Pedro com empatia, percebendo a frustração em seu olhar. Entendo, Pedro. Sei que você queria algo mais direto e rápido. Mas talvez seu avô tenha um ponto importante. Às vezes, as melhores lições da vida não vêm de respostas rápidas, mas sim de uma compreensão mais profunda e demorada, disse Ana, tentando confortá-lo. Pedro balançou a cabeça, ainda sem se convencer. Talvez você esteja certa, Ana. Mas é difícil para mim esperar tanto tempo. Já cometi muitos erros por ser impulsivo, e cada vez parece que estou mais longe de alcançar meus objetivos. Ana colocou a mão no ombro de Pedro e sorriu. Eu acredito em você, Pedro. Tenho certeza de que, se você der uma chance aos ensinamentos do seu avô, poderá encontrar algo valioso. Quem sabe essa seja a oportunidade de mudar sua abordagem e finalmente alcançar o equilíbrio que tanto busca. Pedro suspirou novamente, mas agora com um pouco mais de esperança. Talvez, ele pensou, valesse a pena tentar algo diferente dessa vez. Mesmo que fosse difícil, ele decidiu dar uma chance aos ensinamentos do avô e ver onde isso levaria. A inquietação de Pedro. Naquela noite, Pedro se revirava na cama, incapaz de encontrar um momento de paz. O acúmulo de dívidas e os sonhos frustrados o atormentavam incessantemente. Mesmo com o apoio constante de sua esposa Ana, parecia que tudo em sua vida estava indo de mal a pior. O peso das preocupações tornava difícil para Pedro sequer fechar os olhos. Ele estava à beira do desespero, se perguntando como poderia sair daquele ciclo vicioso de fracassos financeiros e decisões impulsivas. A promessa de visitar seu avô nos próximos finais de semana, para aprender sobre a filosofia de vida, não lhe parecia suficiente para resolver seus problemas imediatos. Na manhã seguinte, Ana percebeu a inquietação de Pedro.
Sabia que ele estava lutando contra suas próprias dúvidas e medos, e que precisava de um empurrão para seguir o plano do avô. Pedro, você sabe que precisamos dessa orientação. Seu avô tem uma sabedoria que pode nos ajudar, disse Ana, com firmeza, enquanto preparava o café da manhã. Pedro suspirou, ainda relutante. Ana, eu não sei se isso vai adiantar. Parece besteira passar 4 finais de semana aprendendo sobre amor, fé, dinheiro e sexo quando estamos atolados em dívidas e os problemas estão se acumulando, respondeu Pedro, com uma voz pesada de frustração. Ana parou o que estava fazendo e se aproximou dele, segurando suas mãos. Eu entendo, meu amor. Sei que é difícil para você, mas precisamos tentar algo diferente. Você sempre foi tão impulsivo, e isso já nos causou muitos problemas. Vamos dar uma chance aos ensinamentos do seu avô. Eu acredito que ele pode nos ajudar a encontrar um caminho melhor, disse Ana, com carinho. Pedro olhou nos olhos de Ana e viu a determinação e a fé que ela tinha em seu avô. Mesmo com toda a relutância, ele sabia que ela estava certa. Precisava tentar algo diferente se quisesse mudar a situação. No sábado de manhã, Pedro ainda se sentia hesitante, mas Ana estava decidida a fazer com que ele fosse à casa do avô. Ela praticamente o empurrou porta fora, determinada a fazer com que ele seguisse o plano. Vamos, Pedro. Estamos todos juntos nessa. Eu e as meninas estaremos te esperando quando voltar. Vai ser bom para todos nós, encorajou Ana, com um sorriso. Pedro, meio contrariado, entrou no carro e partiu em direção à casa de campo do avô. Embora ainda duvidasse que aqueles ensinamentos pudessem fazer uma diferença imediata, ele decidiu dar uma chance ao plano. Talvez, no final, valesse a pena. O primeiro dia da filosofia do avô de Pedro. O primeiro final de semana havia chegado, e Pedro se dirigiu, ainda um tanto relutante, à casa de campo do avô. Ao chegar, foi recebido com o habitual sorriso caloroso e um abraço apertado. Pronto para começar, Pedro? Perguntou o avô com entusiasmo. Pedro balançou a cabeça afirmativamente, ainda sem muita convicção. O avô, percebendo a hesitação do neto, decidiu começar o dia de maneira leve. Hoje, vamos pescar. A natureza tem muito a nos ensinar, e acho que será um bom início para nossa jornada, disse o avô. Eles pegaram os equipamentos de pesca e caminharam até o Lago Sereno nas proximidades da casa de campo. O avô montou os equipamentos com habilidade e entregou uma vara a Pedro. A pesca é uma ótima maneira de aprender sobre paciência e persistência, 2 aspectos importantes em todos os pilares que vamos discutir, explicou o avô, enquanto jogava a linha na água. Pedro observou o avô, tentando absorver a calma e a serenidade que ele exalava. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som da natureza ao redor. Finalmente, o avô começou a falar sobre o primeiro pilar, o amor. Pedro, o amor é a base de tudo. É o que nos dá força para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Amar e ser amado é essencial para uma vida equilibrada e feliz. Lembre-se sempre de cultivar o amor em todas as suas formas. Amor pela família, pelos amigos, pelo trabalho e, principalmente, por você mesmo, disse o avô, com uma sabedoria que vinha de anos de experiência. Realmente o amor é a base de tudo. Lembra quando comecei a namorar sua avó? Perguntou o avô, com um brilho nos olhos. Sim, o senhor sempre fala dela com tanto carinho, respondeu Pedro, curioso. Nós não tínhamos muito dinheiro, mas sempre encontrávamos maneiras de mostrar nosso carinho. Lembro de uma vez que preparei o café da manhã para ela. Não era nada elaborado, apenas um café simples, mas ela adorava, contou o avô, com um sorriso nostálgico. E como você sabia que isso a fazia feliz? Perguntou Pedro. A reação dela era inesquecível. Ela sorria e seus olhos brilhavam. Em troca, ela me fazia uma sobremesa especial no fim de semana. Esses pequenos gestos mantiveram nosso amor forte ao longo dos anos, explicou o avô. Isso é incrível, vovô. Eu deveria fazer mais dessas pequenas coisas para Ana, refletiu Pedro. Pedro, o amor também está em apoiar a outra pessoa nos momentos difíceis. Lembra quando sua avó ficou doente e precisou de cuidados constantes? Perguntou o avô. Sim, lembro. Foi uma época difícil para todos nós, respondeu Pedro, pensativo. Eu fazia questão de estar ao lado dela em todas as consultas médicas e tratamentos. Cozinhava suas comidas favoritas e estava sempre presente para ouvir e confortar. Esse apoio mútuo fortaleceu ainda mais nosso relacionamento, contou o avô. Isso mostra o quanto você realmente amava, vovô, disse Pedro, emocionado. E havia também os momentos de celebração.
Nós sempre comemorávamos nossos aniversários de casamento com um jantar especial. Não importava se era algo simples em casa ou em um restaurante. O importante era estarmos juntos, celebrando nosso amor, explicou o avô. Acho que devo começar a fazer isso com Ana também. É uma forma bonita de manter o amor vivo, refletiu Pedro. Enquanto pescavam, o avô continuou a compartilhar histórias e ensinamentos sobre o amor, ilustrando como ele influenciava todas as outras áreas da vida. Além disso, ele destacou a importância da paciência na pesca como uma metáfora para a vida. Pedro, a pesca nos ensina a ser pacientes. Às vezes, pode demorar um pouco para pegarmos um peixe, mas se tivermos paciência, a recompensa sempre vem. Da mesma forma, na vida, é importante controlar a impaciência e esperar pelos resultados. Muitas vezes, os melhores frutos vêm para aqueles que sabem esperar, explicou o avô, enquanto observava a linha na água. Pedro ouviu atentamente, começando a entender a profundidade das palavras do avô. Embora ainda estivesse preocupado com seus problemas financeiros, sentiu-se um pouco mais leve ao considerar a importância do amor e da paciência em sua vida. Vendo que Pedro estava absorvendo os ensinamentos, o avô decidiu compartilhar mais uma história pessoal para ilustrar o pilar do amor. No começo do meu casamento com sua avó, as coisas não eram fáceis. Passamos por muitas dificuldades, e por diversas vezes, pensei em desistir da relação. Certa vez, fomos a um evento em um mosteiro, em busca de paz e orientação. Durante uma palestra, um pregador citou Coríntios 13 e falou sobre a importância do amor, lembrou o avô. Ele começou a recitar: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O avô olhou para Pedro com ternura. Essas palavras tocaram meu coração profundamente. Percebi que o amor é mais importante que tudo. Quando voltei para casa, decidi que faria tudo o que fosse necessário para fortalecer meu relacionamento com sua avó. Aprendi a ser paciente, a valorizar os momentos bons e a enfrentar os desafios com amor e compreensão. Isso fez toda a diferença em nossa vida familiar, concluiu o avô. Pedro ouviu atentamente, começando a entender a profundidade das palavras do avô. Embora ainda estivesse preocupado com seus problemas financeiros, sentiu-se um pouco mais leve ao considerar a importância do amor e da paciência em sua vida. Ao final do dia, eles voltaram para a casa de campo com uma boa quantidade de peixes e corações mais leves. Pedro agradeceu ao avô pelo dia e prometeu voltar no próximo final de semana para aprender sobre o próximo pilar. Embora ainda tivesse suas dúvidas, Pedro decidiu dar uma chance aos ensinamentos do avô, reconhecendo que talvez houvesse mais valor nessas lições do que ele inicialmente imaginava. A reflexão de Pedro. Após um fim de semana de aprendizado intenso com seu avô, Pedro voltou para casa sentindo-se pensativo e introspectivo. As palavras e histórias do avô sobre o amor e a paciência ficaram gravadas em sua mente, fazendo-o refletir sobre suas próprias ações e atitudes. No caminho de volta, Pedro dirigiu em silêncio, contemplando tudo o que havia aprendido. Quando chegou em casa, encontrou Ana na cozinha, preparando o jantar e cuidando das filhas. A visão dela, tão dedicada e amorosa, fez Pedro perceber algo que ele havia negligenciado por muito tempo. Sentando-se à mesa, Pedro começou a pensar em todas as vezes que deixou as responsabilidades de casa nas mãos de Ana, sem sequer agradecer ou reconhecer seu esforço. Ele sempre esteve focado em resolver seus problemas financeiros de maneira impulsiva, deixando a carga emocional e prática do lar para sua esposa. Ana percebeu que Pedro estava mais quieto que o normal e se aproximou, preocupada. Está tudo bem, Pedro? Como foi o dia com seu avô? Perguntou ela, com um sorriso acolhedor. Pedro suspirou e olhou nos olhos de Ana, sentindo uma onda de gratidão. Foi diferente do que eu esperava, Ana. Meu avô falou sobre o amor e a paciência, e isso me fez perceber muitas coisas. Eu nunca tirei um tempo para te agradecer por tudo o que você faz por mim e pela nossa família. Você sempre esteve ao meu lado, cuidando de tudo, enquanto eu apenas me preocupava com meus próprios problemas. Sinto muito por isso, disse Pedro, com sinceridade na voz. Ana sorriu, emocionada, e segurou a mão de Pedro. Eu sempre estive aqui porque te amo, Pedro. E sei que você está tentando fazer o melhor para nós. Mas é bom ouvir que você reconhece o valor do que fazemos juntos. Estou aqui para te apoiar, e vamos superar tudo isso juntos, respondeu ela, com ternura. Pedro sentiu um alívio imediato ao ouvir as palavras de Ana. Ele percebeu que, ao agradecer e valorizar sua esposa,
Estava começando a praticar os ensinamentos do avô sobre o amor e a paciência. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquele momento de conexão com Ana foi um passo importante. Com um coração mais leve e cheio de esperança, Pedro decidiu que faria um esforço consciente para ser o melhor marido e companheiro. O segundo dia da filosofia do avô de Pedro. O segundo final de semana havia chegado, e Pedro se dirigiu novamente à casa de campo do avô. Apesar de ainda estar relutante, as reflexões da semana anterior haviam plantado uma semente de curiosidade e abertura em seu coração. Ele estava ansioso para saber mais sobre a filosofia de vida do avô. Ao chegar, foi recebido como sempre com um sorriso caloroso e um abraço apertado. Bem-vindo de volta, Pedro. Hoje vamos falar sobre o segundo pilar, a fé, disse o avô, com uma expressão serena. Eles decidiram caminhar pelo bosque ao redor da casa de campo enquanto conversavam. O ar fresco e a tranquilidade da natureza criavam um ambiente perfeito para a reflexão. Pedro, a fé é muito mais do que crença religiosa. É a confiança que temos em nós mesmos, nas pessoas ao nosso redor e no próprio processo da vida. A fé nos dá força para enfrentar os desafios e nos mantém firmes mesmo quando tudo parece incerto, começou o avô, com um olhar profundo. E como você aplicou isso na sua vida? Perguntou Pedro, interessado. Nossa família enfrentou uma grande crise financeira uma vez. Eu estava à beira da falência. Todos os dias, eu reservava um tempo para refletir e meditar. Ia até a pequena capela da cidade e pedia orientação e força. Um dia, após uma dessas reflexões, tive uma ideia de negócio. Decidi abrir uma pequena loja de conveniência, explicou o avô. Funcionou? Indagou Pedro. Foi difícil no início, mas acreditei que daria certo. Trabalhei arduamente, e com o tempo, a loja prosperou. A fé me deu a coragem para continuar, mesmo quando parecia impossível, disse o avô, com um sorriso de satisfação. E havia outras situações em que a fé foi essencial, vovô? Perguntou Pedro. Sim, muitas. Lembra quando o mercado imobiliário passou por uma crise e muitos investidores perderam tudo? Perguntou o avô. Sim, lembro que foi uma época difícil para muitos, respondeu Pedro. Continuei investindo, acreditando que o mercado se recuperaria. Não foi fácil, mas mantive a fé. E com o tempo, o mercado se estabilizou e meus investimentos se valorizaram novamente, triplicando meu valor investido, contou o avô. Isso requer muita confiança e paciência, vovô, observou Pedro. E também houve um momento pessoal. Quando seu pai estava doente, nossa família se uniu na fé. Orávamos juntos e apoiávamos uns aos outros. Foi essa fé coletiva que nos deu forças para enfrentar aquele período difícil, explicou o avô. A fé realmente tem um poder transformador, vovô, refletiu Pedro. Pedro ouviu atentamente, começando a entender a importância desse conceito em sua vida. O avô, percebendo a atenção do neto, decidiu compartilhar mais uma história pessoal para ilustrar o valor da fé. Certa vez, sua avó estava internada e eu, sem saber o que fazer, fui em uma pregação. Nunca fui muito religioso, mas o amor que eu sentia por sua avó me fez experimentar novos horizontes, novas sensações. Quando cheguei no local, estava cabisbaixo e triste, mas o ambiente logo transformou minha alma, me fazendo sentir aquecido, sereno e em paz. Lá, um pregador falou sobre o poder transformador da fé. Ele destacou que a fé, junto com o amor, é um dos alicerces mais importantes da vida, contou o avô. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Ele percebeu que a fé era essencial não apenas em momentos de crise, mas em todos os aspectos da vida. Sem fé, seria difícil manter a esperança e a determinação necessárias para alcançar seus objetivos. Pedro, a fé também é acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. É ter confiança nas suas decisões e saber que, independentemente do resultado, você fez o melhor que podia. A fé nos dá a coragem de seguir em frente, de tentar novamente, de não desistir, disse o avô, com um sorriso encorajador. O avô então começou a falar sobre os ensinamentos de Salomão referentes ao dinheiro e ao trabalho dos justos. Salomão, em sua sabedoria, nos ensinou que a bênção do Senhor enriquece, e, com ela, ele não traz desgosto. Isso significa que a verdadeira riqueza vem de uma vida justa e abençoada, e que o trabalho honesto é recompensado. Salomão também nos lembrou que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Este é um lembrete poderoso de que a paciência e o planejamento são essenciais para o sucesso, explicou o avô. O avô continuou. Salomão também nos alertou sobre a preguiça. Ele disse: o preguiçoso deseja e nada consegue,
mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E também, a mão dos diligentes governará, mas a preguiça acabará em trabalhos forçados. Salomão destacou que o trabalho árduo e a diligência trazem recompensas, enquanto a preguiça leva à pobreza e à servidão, explicou o avô. Pedro começou a enxergar seus próprios problemas sob uma nova luz, percebendo que a fé poderia ser o que faltava para enfrentar suas dificuldades. Com fé e trabalho justo, ele poderia construir uma vida mais estável e próspera. Ao final do dia, eles voltaram para a casa de campo. Pedro agradeceu ao avô por mais um dia de ensinamentos valiosos e prometeu voltar no próximo final de semana para aprender sobre o próximo pilar. Embora ainda tivesse suas dúvidas, Pedro decidiu continuar dando uma chance aos ensinamentos do avô, reconhecendo que cada lição o ajudava a se tornar uma pessoa melhor e mais forte. A reflexão de Pedro na igrejinha. Após mais um final de semana de ensinamentos com seu avô, Pedro estava a caminho de casa. Sentia-se mais leve e contemplativo, refletindo sobre tudo o que havia aprendido sobre o pilar da fé. No caminho entre a casa do avô e sua própria casa, havia uma velha igrejinha que ele sempre via, mas raramente visitava. Sentindo-se impulsionado por uma nova sensação de tranquilidade e fé, Pedro decidiu parar na igrejinha. O lugar era pequeno e simples, mas tinha uma aura de paz que sempre o cativava. Ele entrou, respirou fundo e se sentou em um dos bancos de madeira, permitindo que a serenidade do local o envolvesse. Enquanto estava lá, Pedro refletiu sobre a importância da fé em sua vida. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente, a confiança em si mesmo, a determinação de seguir em frente e a paciência para esperar pelos resultados. Ele percebeu que estava começando a aceitar essa nova filosofia e a abrir-se para as mudanças que ela poderia trazer. Com o coração mais leve, Pedro saiu da igrejinha e continuou seu caminho para casa. Ao chegar, encontrou Ana e as filhas esperando por ele na sala de estar. O sorriso de Ana ao vê-lo fez Pedro sentir uma onda de gratidão. Como foi o dia com seu avô? Perguntou Ana, com curiosidade. Pedro sorriu, aproximou-se dela e segurou suas mãos. Foi incrível, Ana. Ele falou sobre a fé e como ela pode nos ajudar a enfrentar os desafios. Também fiz uma parada na igrejinha no caminho de volta e tive um momento de reflexão. Estou começando a aceitar essa nova filosofia e, aos poucos, me sinto mais em paz comigo mesmo, disse Pedro, com sinceridade. Ana sorriu, emocionada. Fico tão feliz em ouvir isso, Pedro. Você está fazendo um progresso incrível. Tenho certeza de que esses ensinamentos vão nos ajudar muito, respondeu ela, com ternura. Pedro abraçou Ana e suas filhas, sentindo-se cada vez mais grato por ter dado uma chance aos ensinamentos de seu avô. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estava confiante de que, com fé e determinação, conseguiria superar qualquer desafio. Enquanto a família se reunia para o jantar, Pedro sentiu uma nova sensação de esperança e aceitação. Ele estava começando a abraçar seu novo eu, guiado pelos valiosos ensinamentos de seu avô. Com cada passo, Pedro se aproximava mais de uma vida equilibrada e feliz. O terceiro dia da filosofia do avô de Pedro. O terceiro final de semana havia chegado, e Pedro se dirigiu novamente à casa de campo do avô. Desta vez, estava ansioso para aprender sobre o pilar do dinheiro, esperando entender melhor como alcançar a segurança financeira. Ao chegar, foi recebido com o habitual sorriso caloroso e um abraço apertado. Bem-vindo de volta, Pedro. Hoje vamos falar sobre o terceiro pilar, o dinheiro, disse o avô, com determinação. Eles se sentaram na biblioteca, cercados por livros antigos e a sabedoria acumulada ao longo dos anos. O dinheiro deve ser tratado com respeito e sabedoria. Eu comecei investindo pequenas quantias em imóveis. Comprei minha primeira casa aos poucos, com muito esforço e economia, explicou o avô. E como você conseguiu crescer tanto financeiramente? Perguntou Pedro. Apliquei a lei da semeadura. Cada lucro que obtinha, eu reinvestia. Comprei mais casas, aluguei-as e, eventualmente, vendi várias propriedades para comprar um prédio maior. Mas sabe, nem sempre foi fácil. Certa vez, fiz um investimento que não deu certo e perdi uma quantia significativa, contou o avô, com um olhar sério. O que você fez depois disso? Quis saber Pedro. Em vez de desistir, usei essa experiência como aprendizado. Voltei ao básico, investi de forma mais segura e, com o tempo, recuperei minhas perdas e continuei crescendo. Cada fracasso se tornou uma lição valiosa, disse o avô, com convicção. E como você lidava com as economias do dia a dia? Perguntou Pedro. Sempre fui muito cuidadoso com meu orçamento. Minha mãe me ensinou a anotar todas as despesas e receitas.
Esse hábito me ajudou a controlar minhas finanças e evitar gastos desnecessários. Além disso, sempre priorizei o pagamento das dívidas, evitando juros e multas, explicou o avô. Parece uma abordagem muito disciplinada, vovô, observou Pedro. E havia outra estratégia que adotei. Sempre procurei diversificar meus investimentos. Além dos imóveis, investi em ações, títulos e, mais tarde, em negócios próprios. Essa diversificação minimizou os riscos e aumentou minhas oportunidades de lucro, contou o avô. Diversificar é importante, vou lembrar disso, disse Pedro. Deixe-me dar um exemplo prático, Pedro. Imagine que você compra uma vaca. Você pode vendê-la para abate e ganhar dinheiro com a carne, mas então não terá mais a vaca. Ou você pode aproveitar todos os derivados que ela oferece: leite, queijo, manteiga, coalhada, requeijão, etc. Enquanto a vaca der leite, você tem uma fonte contínua de renda. Além disso, a vaca pode dar bezerros, aumentando seu rebanho e seus lucros futuros. E, por último, quando a vaca estiver velha, você ainda pode vendê-la para carne, explicou o avô, com um sorriso. Isso faz muito sentido, vovô. É uma forma de maximizar os retornos do investimento, refletiu Pedro. Exatamente, Pedro. As pessoas que pretendem ficar milionárias não olham apenas para a vaca, mas para tudo que ela pode proporcionar. É assim que devemos pensar sobre os investimentos. Encontre maneiras de gerar múltiplas fontes de renda a partir de cada investimento que fizer, concluiu o avô. Pedro, o dinheiro é um poderoso facilitador, mas precisa ser entendido e gerido com sabedoria. Hoje, quero falar sobre a lei da multiplicação e como os juros compostos podem ser seus aliados, iniciou o avô. Ele explicou que os juros compostos são uma forma de multiplicar o dinheiro ao longo do tempo, onde os ganhos são reinvestidos para gerar ainda mais ganhos. O avô destacou a importância de começar a investir cedo e ser paciente para ver os resultados. Veja, Pedro, a Bíblia nos oferece vários ensinamentos sobre multiplicação. Por exemplo, o milagre dos pães e peixes, onde Jesus alimentou uma grande multidão com uma quantidade limitada de alimento. Isso nos mostra que, com fé e sabedoria, podemos multiplicar nossos recursos. E há também a parábola dos talentos, explicou o avô. O avô fez uma pausa e começou a contar a parábola. Um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e os aplicou, ganhando outros 5. Da mesma forma, o que tinha 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Após muito tempo, o senhor voltou e acertou contas com eles. O servo que havia recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiaste 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Contou o avô, com um sorriso. Pedro ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. A parábola ilustrava perfeitamente a importância de investir e multiplicar os recursos com sabedoria e diligência. O avô então começou a compartilhar os passos que ele deu para crescer na vida financeira. Ele falou sobre como começou a investir em imóveis, comprando casas para alugar. Pedro, se você não tem dinheiro para comprar um prédio, comece com uma casa. Compre uma, depois outra, e assim por diante. Um dia, você poderá vender todas e comprar um prédio inteiro. Foi assim que comecei. Sempre tive os pés no chão e comecei pequeno, mas fui crescendo junto com o meu negócio, contou o avô, com um sorriso de orgulho. Ele também falou sobre suas empresas e como elas prosperaram ao longo do tempo. Minhas empresas deram certo porque sempre mantive uma abordagem cautelosa e realista. Comecei pequeno, investi tempo e esforço, e fui crescendo aos poucos. A chave é sempre reinvestir os lucros e expandir gradualmente, aconselhou o avô. O avô então introduziu a lei da semeadura, comparando o dinheiro a uma árvore frutífera. Pedro, trate o dinheiro como uma árvore frutífera. Primeiro, você pega a semente, cava um buraco, planta a semente e depois rega a semente por alguns anos. Com o tempo, a semente se transforma em uma árvore onde você pode colher seus frutos. Lembre-se sempre que o fruto de hoje é colhido do plantio que você fez lá no passado. Assim é o dinheiro. O que você investir e cultivar hoje trará frutos no futuro, explicou o avô. Pedro ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Sentiu-se inspirado pela sabedoria e pela abordagem prática do avô.
Ele começou a entender que a segurança financeira não vem de soluções rápidas, mas sim de investimentos sábios e persistentes. Ao final do dia, Pedro agradeceu ao avô por mais um dia de ensinamentos valiosos e prometeu voltar no próximo final de semana para aprender sobre o último pilar. Embora ainda tivesse suas dúvidas, Pedro decidiu continuar dando uma chance aos ensinamentos do avô, reconhecendo que cada lição o ajudava a se tornar uma pessoa melhor e mais forte. As primeiras mudanças na vida de Pedro. Depois de 3 finais de semana de intensos aprendizados com seu avô, Pedro começou a colocar em prática tudo o que havia aprendido. Ele estava determinado a transformar sua vida, aplicando os pilares de amor, fé e dinheiro de maneira gradual e consistente. Pedro percebeu que qualquer ideia que surgisse, ele deveria começar de forma simples e pequena. Ele lembrava dos conselhos do avô sobre a paciência e a importância de crescer gradativamente. Assim, começou a testar suas ideias em pequena escala antes de expandi-las. Por exemplo, Pedro teve a ideia de iniciar um pequeno negócio de venda de produtos artesanais. Em vez de investir tudo de uma vez, ele começou com poucas unidades, vendendo para amigos e familiares. À medida que a demanda crescia, ele foi aumentando sua produção, reinvestindo os lucros e expandindo o negócio de forma sustentável. Essa nova prática também se refletiu na fé e no amor. Pedro começou a implementar gradativamente pequenas mudanças em sua vida espiritual e emocional. Ele passou a dedicar mais tempo à reflexão e à meditação, cultivando a fé em si mesmo e nas suas decisões. Pequenos atos de gentileza e gratidão tornaram-se parte do seu cotidiano, fortalecendo seu relacionamento com Ana e suas filhas. Ele lembrava do avô falando sobre a lei da semeadura, onde o dinheiro é tratado como uma árvore frutífera. Pedro compreendeu que os frutos de hoje eram resultado do plantio que ele havia feito no passado. Com essa mentalidade, ele passou a valorizar cada pequeno passo e cada pequena conquista, sabendo que estavam construindo uma base sólida para o futuro. Pedro também aplicou os ensinamentos de Salomão sobre o trabalho dos justos e a importância de evitar a preguiça. Ele adotou uma abordagem diligente e focada, colocando esforço e dedicação em tudo o que fazia. A cada dia, ele via os frutos do seu trabalho árduo e honesto, e isso o motivava a continuar. Com o tempo, Pedro começou a notar as mudanças positivas em sua vida. Seu negócio artesanal estava prosperando, suas finanças estavam mais estáveis e seu relacionamento com Ana e as filhas estava mais forte do que nunca. Ele sentia uma nova sensação de propósito e satisfação, reconhecendo que as implantações gradativas estavam criando uma base sólida e permitindo que suas invenções e ideias trouxessem lucro e felicidade. Ao final do 3º final de semana, Pedro se sentiu grato por ter dado uma chance aos ensinamentos do avô. Ele percebeu que, com paciência, fé e trabalho diligente, era possível transformar sua vida e alcançar seus objetivos. Estava ansioso para continuar aprendendo e crescendo, guiado pela sabedoria e pela filosofia de vida do avô. O 4º dia da filosofia do avô de Pedro. O 4º e último final de semana havia chegado, e Pedro se dirigiu novamente à casa de campo do avô. Desta vez, estava curioso para aprender sobre o pilar do sexo, um tema que ele sabia ser importante, mas que raramente era discutido abertamente. Ao chegar, foi recebido com o habitual sorriso caloroso e um abraço apertado. Bem-vindo de volta, Pedro. Hoje vamos falar sobre o 4º pilar, o sexo, disse o avô, com um olhar sério, mas acolhedor. Eles decidiram caminhar pelo jardim florido, onde o aroma das flores criava um ambiente reconfortante. O sexo é uma parte importante da vida conjugal, mas vai além do ato físico. É uma expressão de amor e valorização do parceiro. Quando sua avó e eu éramos jovens, sempre fazíamos questão de nos arrumar e cuidar da aparência um para o outro, começou o avô. E como vocês mantinham essa conexão viva? Perguntou Pedro. Eu sempre me perfumava, cortava o cabelo e vestia roupas bonitas para ela. E ela fazia o mesmo para mim. Houve um tempo em que a rotina e o estresse do trabalho começaram a afetar nossa intimidade. Percebi que precisava mudar, explicou o avô. O que você fez? Perguntou Pedro, curioso. Comecei a dedicar mais tempo para ela. Saíamos para jantar, fazíamos passeios juntos. Aos poucos, reconectamos e fortalecemos nossa intimidade. Cuidar da relação íntima é fundamental para um casamento duradouro e feliz, concluiu o avô, com um sorriso. E havia outras maneiras de manter a chama acesa? Perguntou Pedro. Sim, sempre buscamos manter a comunicação aberta. Falávamos sobre nossos desejos e expectativas, evitando mal-entendidos. Isso nos ajudou a entender melhor um ao outro e a fortalecer nossa conexão, explicou o avô. A comunicação é realmente importante, vovô, refletiu Pedro. E também procurávamos inovar na nossa rotina.
Fazíamos surpresas um para o outro, como um jantar à luz de velas ou uma viagem inesperada. Esses momentos especiais mantinham a emoção e a paixão vivas, contou o avô. Vou tentar isso com Ana. Parece uma ótima maneira de manter o relacionamento saudável, disse Pedro, animado. Pedro, nossa vida é como uma estrada, e ao longo dessa estrada, encontramos vários pedágios que somos obrigados a pagar. Na vida do homem e da mulher, não é diferente. Nossas vidas são feitas de doações e recebimentos. Todos queremos receber, mas precisamos entender que também precisamos pagar, iniciou o avô. Ele explicou que o sexo é uma parte natural e importante da vida, que deve ser vivida com responsabilidade e respeito. O avô destacou que, assim como em qualquer outro aspecto da vida, o equilíbrio é fundamental. Pedro, o sexo é uma expressão de amor e conexão entre duas pessoas. É uma forma de doação mútua, onde ambos os parceiros devem estar dispostos a dar e receber. Quando entendemos isso, conseguimos construir relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios, disse o avô, com sabedoria. O avô então compartilhou uma metáfora para ilustrar seu ponto de vista. Imagine que o sexo é como uma estrada com pedágios. Para seguir em frente, precisamos pagar esses pedágios, que representam nossas responsabilidades e compromissos. Se queremos receber amor, carinho e prazer, precisamos estar dispostos a dar o mesmo em troca. É uma via de mão dupla, explicou o avô. Pedro ouviu atentamente, começando a entender a profundidade das palavras do avô. Ele percebeu que o sexo não era apenas uma questão física, mas também emocional e espiritual. Era uma parte essencial da vida que exigia respeito, responsabilidade e equilíbrio. O avô continuou a compartilhar suas experiências e ensinamentos, destacando a importância de comunicação aberta e honesta entre os parceiros. Ele enfatizou que o respeito mútuo e a compreensão eram fundamentais para um relacionamento saudável e satisfatório. Lembre-se sempre de que o sexo é uma parte natural da vida, mas deve ser vivido com integridade e respeito. Quando entendemos nossas responsabilidades e estamos dispostos a dar tanto quanto queremos receber, conseguimos construir relacionamentos mais fortes e felizes, concluiu o avô. Ao final do dia, Pedro agradeceu ao avô por mais um dia de ensinamentos valiosos e por compartilhar sua sabedoria sobre um tema tão importante. Ele sentiu que havia aprendido muito ao longo dos 4 finais de semana e estava pronto para aplicar esses ensinamentos em sua vida. Embora ainda tivesse suas dúvidas, Pedro decidiu continuar dando uma chance aos ensinamentos do avô, reconhecendo que cada lição o ajudava a se tornar uma pessoa melhor e mais forte. A transformação de Pedro e o Manual da Filosofia dos 4 Pilares. Após os 4 finais de semana de aprendizado com seu avô, Pedro se sentia um homem transformado. Começou a implantar tudo o que havia aprendido sobre os pilares de amor, fé, dinheiro e sexo em sua vida diária. Logo nos primeiros anos, começou a perceber mudanças significativas tanto no aspecto financeiro quanto no espiritual. Pedro notou que seu negócio artesanal estava crescendo de forma sustentável, graças à abordagem prudente e paciente que adotará. Ele seguia a lei da semeadura e via os frutos do seu trabalho árduo e diligente. A segurança financeira que antes parecia um sonho distante agora estava se tornando uma realidade palpável. Além disso, Pedro também sentia uma mudança profunda em sua vida emocional e espiritual. A fé que cultivara lhe dava forças para enfrentar os desafios com mais coragem e resiliência. Seu relacionamento com Ana e as filhas florescia com as pequenas atitudes de amor e gratidão que ele havia incorporado em seu dia a dia. Um dia, enquanto refletia sobre sua jornada, Pedro teve uma ideia que parecia óbvia. Ele havia sido tão ajudado pelos ensinamentos do avô que decidiu que deveria compartilhar essa sabedoria com outras pessoas. Foi assim que Pedro resolveu escrever o Manual da Filosofia dos 4 Pilares. No manual, Pedro detalhou tudo o que havia aprendido com o avô, explicando cada um dos pilares de forma clara e prática. Ele incluiu histórias pessoais e metáforas que o avô usará, como a comparação do sexo com uma estrada de pedágios e a lei da semeadura para explicar o investimento e a paciência. Pedro dedicou-se à escrita do manual com a mesma diligência que aplicara em outras áreas da sua vida. Ele queria que o livro fosse uma fonte de inspiração e orientação para todos que, assim como ele, buscavam uma vida equilibrada e próspera. Ao final, Pedro estava satisfeito com o resultado. O Manual da Filosofia dos 4 Pilares não era apenas um livro, mas um legado do avô que ele esperava passar adiante. Com o apoio de Ana, ele publicou o manual e começou a compartilhar sua mensagem com amigos, familiares e colegas. O impacto foi imediato. As pessoas que liam o manual encontravam inspiração e praticidade nos ensinamentos. Pedro recebeu inúmeras mensagens de agradecimento, contando como os pilares de amor, fé, dinheiro e sexo estavam transformando suas vidas.
Pedro sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas estava confiante e determinado. Ele havia encontrado uma nova missão em sua vida: ajudar outros a alcançarem o equilíbrio e a prosperidade que ele mesmo havia encontrado. E assim, guiado pela sabedoria do avô e motivado pelo desejo de compartilhar essa sabedoria, Pedro continuou sua jornada, sempre aprendendo, crescendo e inspirando aqueles ao seu redor. Compartilhando a filosofia dos 4 pilares. Pedro estava colhendo os frutos de sua dedicação e dos ensinamentos do avô. Seu crescimento econômico e espiritual não passou despercebido por seus amigos, Carlos e Marcos. Ambos ficaram maravilhados com as mudanças positivas na vida de Pedro e decidiram que queriam aprender a mesma filosofia que havia transformado seu amigo. Certo dia, Carlos e Marcos procuraram Pedro para conversar. Pedro, estamos impressionados com o seu crescimento. Vimos como você mudou, tanto financeiramente quanto como pessoa. Queremos aprender essa filosofia dos 4 pilares que você está seguindo. Pode nos ensinar? Pediu Carlos, com entusiasmo. Marcos concordou, acrescentando: sim, Pedro. Vemos que você encontrou um equilíbrio que todos nós buscamos. Queremos saber como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas também. Pedro ficou feliz com o interesse dos amigos. Ele sabia que a filosofia dos 4 pilares poderia ajudá-los a alcançar seus objetivos e viver de forma mais plena. Então, decidiu organizar um encontro na sua casa para compartilhar o conhecimento. No dia combinado, Carlos e Marcos foram até a casa de Pedro. Ele os recebeu com um sorriso acolhedor e os conduziu para a sala de estar, onde havia preparado um ambiente tranquilo e propício para a conversa. Pedro começou a explicar a filosofia dos 4 pilares, começando pelo amor. Contou como ele havia aprendido a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos, e como pequenos atos de gratidão e carinho haviam fortalecido seu vínculo com Ana e suas filhas. Em seguida, Pedro falou sobre a fé, compartilhando como a confiança em si mesmo e a resiliência haviam sido fundamentais para enfrentar os desafios. Ele contou sobre sua parada na velha igrejinha e como a reflexão e a meditação haviam se tornado parte importante de sua rotina. Depois, Pedro explicou o pilar do dinheiro, destacando a lei da semeadura e a importância dos juros compostos. Contou sobre seus investimentos em imóveis e como começara pequeno, crescendo gradativamente. Também mencionou a parábola dos talentos e como havia aplicado esses ensinamentos em sua vida financeira. Por fim, Pedro abordou o pilar do sexo, enfatizando que ia além do ato sexual. Ele explicou que o sexo também envolvia a demonstração de valor para outra pessoa, cuidando de si mesmo e mostrando quanto nos importamos. Destacou a importância de um relacionamento equilibrado, onde ambos os parceiros estão dispostos a dar e receber. Carlos e Marcos ouviam atentamente, absorvendo cada palavra. Eles estavam encantados com a clareza e a profundidade dos ensinamentos de Pedro. Ao final do encontro, agradeceram sinceramente pela generosidade de Pedro em compartilhar a filosofia que havia transformado sua vida. Pedro sentiu uma enorme satisfação ao ver que podia ajudar seus amigos da mesma forma que havia sido ajudado por seu avô. Ele sabia que a jornada de Carlos e Marcos estava apenas começando, mas estava confiante de que, com dedicação e aplicação dos 4 pilares, eles também poderiam alcançar o equilíbrio e a prosperidade que tanto desejavam. E assim, Pedro continuou sua missão de espalhar a sabedoria dos 4 pilares, ajudando aqueles ao seu redor a encontrarem um caminho mais pleno e equilibrado. Capítulo 6. Aprendizados dos amigos. Pedro refletiu sobre as histórias de vida dos seus amigos Marcos e Carlos, e filtrou o que cada um deles já tinha da filosofia dos 4 pilares. Percebeu que dentro do cotidiano deles pontos cruciais, onde eles eram mais fortes, e percebeu pontos onde eles deveriam mudar. Amor. Marcos valorizava profundamente os momentos e experiências com sua família. Ele ensinou a Pedro a importância de investir tempo de qualidade com seus entes queridos. Pedro decidiu adotar essa abordagem, planejando atividades familiares regulares, como viagens, passeios e momentos de lazer. Isso fortaleceu seus laços familiares e trouxe mais alegria e união para sua casa. Fé. Carlos, apesar de ser muito focado no trabalho e nas finanças, mantinha uma forte conexão com sua fé e espiritualidade. Pedro percebeu que esse equilíbrio dava a Carlos uma base emocional sólida. Inspirado por isso, Pedro começou a dedicar tempo diário para meditação e reflexão espiritual, o que trouxe mais paz e clareza para sua vida. Dinheiro. Carlos era um exemplo de disciplina financeira. Pedro aprendeu com ele a importância de poupar, investir e gerir bem os recursos financeiros. Ele criou um orçamento familiar detalhado, estabeleceu metas de poupança e começou a investir de forma inteligente. Isso não só melhorou a situação financeira de Pedro,
mas também lhe deu mais segurança e tranquilidade. Sexo. Marcos, apesar de suas falhas financeiras, tinha uma abordagem relaxada e aberta sobre o prazer e a intimidade. Pedro aprendeu a importância de manter uma vida sexual saudável e satisfatória para fortalecer seu relacionamento com Ana. Ele melhorou a comunicação com sua esposa sobre desejos e necessidades, introduziu novas experiências e garantiu que ambos se sentissem satisfeitos e conectados. Realmente esta filosofia que Pedro aprendeu com seu avô tem ajudado muito ele em suas decisões. Agora ele conseguiu ler o nível que cada um dos amigos está nela. Ao fazer isso, conseguiu filtrar os pontos bons de Marcos e aplicar na própria vida, assim como fez com Carlos. Depois de aplicar este filtro na vida dos amigos, Pedro já sabia o que deveria melhorar na sua vida e na vida de ambos. Resultados. A aplicação dos 4 pilares trouxe mudanças significativas na vida de Pedro. Fortaleceu os laços familiares. Passar mais tempo de qualidade com sua família aumentou a alegria e a união entre eles. Encontrou paz interior. A prática da fé e da espiritualidade trouxe mais clareza e tranquilidade para sua vida. Melhorou a segurança financeira. A gestão eficaz do dinheiro garantiu um futuro mais estável e próspero para sua família. Intensificou a intimidade. Manter uma vida sexual saudável fortaleceu seu relacionamento com Ana. Com esses aprendizados e a filosofia dos 4 pilares, Pedro encontrou um equilíbrio que lhe permitiu viver uma vida mais plena e realizada. Dicas valiosas que Pedro aprendeu. Amor. 1. Dedique tempo de qualidade. Reserve momentos regulares para estar com a família e amigos, fortalecendo os laços afetivos. 2. Pratique a comunicação aberta. Seja honesto e ouça atentamente os sentimentos e necessidades dos seus entes queridos. 3. Demonstre carinho e apreço. Pequenos gestos de amor diário, como bilhetes, abraços e elogios, fazem uma grande diferença. Fé. 1. Incorpore práticas espirituais. Dedique tempo para meditação, oração ou qualquer prática que fortaleça sua espiritualidade. 2. Participe da comunidade. Envolva-se em atividades e eventos comunitários para criar um senso de pertencimento e apoio. 3. Compartilhe lições espirituais. Ensine e inspire os outros com suas experiências e aprendizados sobre a fé. Dinheiro. 1. Crie e siga um orçamento. Mantenha controle sobre suas receitas e despesas para uma gestão financeira eficiente. 2. Invista com sabedoria. Aprenda sobre diferentes opções de investimento e aplique seus recursos de forma estratégica. 3. Tenha uma reserva de emergência. Estabeleça uma poupança para cobrir imprevistos e garantir segurança financeira. Sexo. 1. Comunique-se abertamente. Fale sobre desejos e necessidades com seu parceiro de forma honesta e respeitosa. 2. Priorize a qualidade. Foque em momentos de intimidade de qualidade, valorizando a conexão emocional e física. 3 e 9. E mantenha a chama acesa. Introduza novas ideias e experiências para manter a relação dinâmica e interessante. Capítulo 7. 15 anos depois. 15 anos se passaram desde que Pedro iniciou sua jornada com a filosofia dos 4 pilares. Graças à sua disciplina financeira e à gestão inteligente de seus investimentos, ele conseguiu acumular uma fortuna considerável, tornando-se milionário. Sua vida e a de sua família mudaram significativamente para melhor. Pedro, o milionário equilibrado. Pedro agora vivia em uma bela casa em um bairro tranquilo, com Ana, Sofia e Maria. Sua estabilidade financeira permitia que ele oferecesse o melhor para sua família sem comprometer os princípios que havia adotado. Amor. Pedro continuava a valorizar o tempo de qualidade com sua família. Eles viajavam regularmente, participavam de atividades recreativas e mantinham uma forte conexão emocional. As memórias criadas ao longo dos anos eram inestimáveis. Fé. Pedro manteve suas práticas espirituais, que lhe proporcionavam paz e clareza. Ele se envolveu em projetos comunitários e ajudou a construir um centro comunitário que beneficiava muitas pessoas. Dinheiro. Com investimentos bem-sucedidos, Pedro garantiu a segurança financeira de sua família. Ele diversificou seus investimentos, incluindo imóveis, ações e startups promissoras. Sua abordagem equilibrada permitiu que ele crescesse sua fortuna de forma sustentável. Sexo. Pedro e Ana mantinham uma relação íntima e satisfatória. A comunicação aberta e a inovação na intimidade fortaleciam seu relacionamento. Capítulo 8. O reencontro dos amigos. Pedro, Marcos e Carlos marcaram o reencontro em uma aconchegante casa de campo, situada em um cenário tranquilo e rodeada pela natureza. Era um lugar perfeito para relembrar os velhos tempos e compartilhar as histórias de suas vidas. Ao chegarem, abraçaram-se calorosamente, sentindo a mesma camaradagem de anos atrás. Sentados em uma varanda com vista para um belo lago,
começaram a conversar sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 15 anos. Pedro estava ansioso para ouvir sobre as jornadas de seus amigos e compartilhar suas próprias experiências. Marcos. A dura realidade. Marcos foi o primeiro a falar. Com um sorriso melancólico, ele começou a contar sobre os desafios que enfrentou. Os últimos anos não foram fáceis para mim, disse ele. Eu vivi como se não houvesse amanhã, gastando tudo o que tinha em festas e viagens. Mas a velhice chegou, e eu não sou mais tão produtivo quanto antes. Acabei enfrentando dificuldades financeiras. E mesmo tendo aprendido sobre a filosofia, achei naquele momento um monte de besteira. Assim não me preocupei em aplicá-la em minha vida. Pedro e Carlos escutaram atentamente, demonstrando empatia. Tive que aprender a viver de maneira mais modesta e reavaliar minhas prioridades. Foi difícil, mas a prática da fé e o apoio da minha família me ajudaram a encontrar paz e direção. Estou grato por ter amigos como vocês que me ajudaram a ver as coisas de uma nova perspectiva. Meu maior lamento foi não ter começado antes, mesmo vendo os resultados que estava acontecendo na vida de Pedro. Carlos. Lições da vida. Carlos foi o próximo a compartilhar. Ele começou com um suspiro profundo, lembrando-se da dor de perder sua esposa para o câncer. A perda de minha esposa foi o golpe mais duro que já enfrentei, confessou ele. Durante anos, foquei em poupar e investir, pensando que isso garantiria nossa felicidade futura. Mas percebi que a vida também é sobre aproveitar os momentos preciosos com aqueles que amamos. Ele continuou: após sua partida, dediquei-me a valorizar mais o tempo com meus filhos e a encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Planejei viagens e momentos especiais para criar memórias valiosas, sem deixar de lado a disciplina financeira. Pedro assentiu, sentindo-se grato por Carlos ter aprendido uma lição tão importante, embora dolorosa. Essas experiências nos ensinam muito sobre o que realmente importa, disse Pedro, com um tom reflexivo. Pedro. A jornada do equilíbrio. Finalmente, foi a vez de Pedro. Ele começou a contar como a filosofia dos 4 pilares havia transformado sua vida. Desde que comecei a seguir os 4 pilares, amor, fé, dinheiro e sexo, encontrei um equilíbrio que mudou minha vida. Consegui acumular uma fortuna considerável com investimentos inteligentes, mas o mais importante foi o crescimento pessoal e familiar. Pedro compartilhou suas estratégias de investir tempo de qualidade com a família, manter práticas espirituais regulares, gerir finanças com sabedoria e manter uma vida íntima saudável. Esses pilares me ajudaram a construir um futuro próspero e a garantir que cada momento com minha família fosse significativo. Reflexões e novos planos. Marcos, disse Pedro. Eu também achei esta filosofia um quanto boba no começo, mas como foi um pedido do meu avô rico, resolvi dar uma chance para ela. Eu achava que era mais umas regras como todas as outras filosofias que encontrei por aí, mas essa realmente conseguiu mudar minha vida. Me sinto uma pessoa nova e renovada. Agora para você, Carlos, disse Pedro. Só posso lamentar por sua perda, e ficar feliz por sua aceitação. Dá para sentir o seu crescimento, só de ouvir você falar. Os 3 amigos passaram a tarde conversando, refletindo sobre suas jornadas e os aprendizados ao longo dos anos. Havia risadas, lágrimas e um profundo sentimento de gratidão pela amizade que os unia. Eles reconheceram que cada um havia trilhado um caminho único, mas todos chegaram a importantes lições sobre o equilíbrio e o que realmente importava na vida. Pedro, Marcos e Carlos fizeram um pacto de continuar se apoiando e compartilhando suas experiências, ajudando-se mutuamente a crescer e encontrar a felicidade. Ao final do dia, enquanto o sol se punha sobre o lago, sentiram-se mais conectados do que nunca, sabendo que a jornada da vida era melhor compartilhada com amigos verdadeiros. Capítulo 9. Reflexões sobre educação e generosidade. Pedro, agora um homem milionário e equilibrado, costumava refletir sobre sua jornada e as lições que aprendeu. Um dia, durante uma reunião com jovens aspirantes a empreendedores, ele decidiu compartilhar suas reflexões sobre a importância da educação financeira e as percepções equivocadas que muitas vezes nos são ensinadas. Ele começou sua palestra com um tom sério e reflexivo. É lamentável, disse Pedro, que passamos tantos anos dentro de uma escola nos preparando para ser empregados, mas nunca aprendemos a lidar com nossa parte financeira. É como se fossemos treinados para seguir um caminho pré-determinado, sem questionar ou explorar outras possibilidades. Pedro fez uma pausa, observando os rostos atentos dos jovens à sua frente. Nós nunca criamos uma mentalidade de patrão, de alguém que pode investir, empreender e criar oportunidades. Somos ensinados a trabalhar para os outros, mas raramente a construir algo nosso.
Ele continuou compartilhando uma experiência pessoal. Lembro-me de muitas vezes ouvir dentro da igreja que frequentava que os ricos são ruins, que a riqueza é algo negativo. E por muito tempo, aceitei isso como uma verdade. Foi somente depois de me tornar milionário que percebi quão equivocada era essa visão. Pedro olhou para o público, suas palavras cheias de paixão e convicção. A verdade é que a riqueza, quando bem utilizada, pode ser uma força poderosa para o bem. Quando comecei a dar milhões para ajudar pessoas carentes, percebi que o dinheiro em si não é ruim. O que importa é como o utilizamos. Ele contou histórias de como suas doações ajudaram a construir escolas, hospitais e abrigos. Ver o impacto positivo que meu dinheiro teve na vida das pessoas foi transformador. A generosidade não diminui a riqueza, pelo contrário, multiplica as bênçãos. Pedro finalizou sua palestra com uma mensagem inspiradora. Precisamos mudar nossa mentalidade. Educação financeira deve ser uma prioridade em nossas escolas. Devemos ensinar nossos jovens a pensar como empreendedores, a investir e a usar suas riquezas para criar um mundo melhor. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de fazer a diferença. Os jovens aplaudiram calorosamente, inspirados pelas palavras de Pedro. Ele sentiu uma profunda satisfação ao ver que suas reflexões e experiências poderiam ajudar a moldar um futuro mais consciente e próspero para a próxima geração. Vamos detalhar alguns dos investimentos que Pedro fez ao longo dos anos, que contribuíram para sua estabilidade financeira e crescimento de patrimônio. Imóveis para aluguel. Pedro investiu em diversas propriedades residenciais e comerciais, que ele alugava para gerar renda passiva. Essas propriedades estavam localizadas em áreas estratégicas com alto potencial de valorização, garantindo uma fonte contínua de renda e crescimento de patrimônio. Empresas. Pedro diversificou seus investimentos ao adquirir participações em várias empresas promissoras. Ele investiu tanto em startups inovadoras quanto em empresas bem estabelecidas, buscando sempre oportunidades de crescimento e inovação. Essas participações não só geraram lucros significativos, mas também ampliaram sua rede de contatos e oportunidades de negócios. Ações para dividendos. Pedro comprou ações de empresas estáveis e com histórico sólido de pagamento de dividendos. Ele focou em setores como energia, saneamento, seguros, bancos e telecomunicação, garantindo um fluxo constante de renda passiva através dos dividendos. Fundos imobiliários, FIIs. Pedro investiu em fundos imobiliários, que oferecem uma maneira de investir no mercado imobiliário sem a necessidade de comprar propriedades diretamente. Os FIIs proporcionaram a Pedro uma renda passiva mensal através do pagamento de dividendos, além da diversificação de seu portfólio. Ouro, criptomoedas e dólar. Para proteger seu patrimônio contra a inflação e diversificar ainda mais seus investimentos, Pedro alocou uma parte de seus recursos em ouro, criptomoedas e dólar. O ouro serviu como um ativo de proteção, enquanto as criptomoedas ofereceram potencial de alto retorno, embora com maior volatilidade. Investir em dólar ajudou a proteger seu portfólio contra flutuações na moeda local. Esses investimentos bem planejados e diversificados permitiram que Pedro alcançasse estabilidade financeira e segurança para sua família, além de construir um futuro próspero. Ele aprendeu a importância de diversificar seus investimentos, gerenciar riscos e sempre buscar novas oportunidades de crescimento. Capítulo 10. O Guia dos 4 Pilares. Após o reencontro, Marcos e Carlos ficaram maravilhados com a sabedoria e o sucesso que Pedro havia alcançado. Eles lembravam do jovem confuso que Pedro fora, e agora viam um homem seguro, equilibrado e próspero. Inspirados por sua jornada, pediram a Pedro que os ajudasse a entender a filosofia dos 4 pilares que ele tanto falava. Marcos. Em busca de estabilidade. Marcos, que havia enfrentado dificuldades financeiras na velhice, foi o primeiro a pedir ajuda. Pedro. Sempre admirei sua determinação e equilíbrio. Preciso de sua orientação para colocar minha vida financeira em ordem. Quero entender como você conseguiu tudo isso. Pedro, com um sorriso acolhedor, disse: Claro, Marcos. A filosofia dos 4 pilares não é apenas sobre finanças, mas sobre um equilíbrio holístico na vida. Vamos começar com algumas práticas simples que você pode adotar. Pedro explicou a importância do pilar do dinheiro, enfatizando a necessidade de criar um orçamento, criando em primeiro lugar uma reserva de emergência e depois controlando gastos e investir de forma inteligente. Ele ajudou Marcos a entender os princípios básicos de poupança e investimento, e juntos, elaboraram um plano para estabilizar suas finanças. Carlos. Lições aprendidas. Carlos, por sua vez, queria entender melhor como equilibrar suas responsabilidades financeiras com o prazer de viver. Pedro,
Após a perda de minha esposa, percebi que estava faltando algo na minha vida. Preciso aprender a desfrutar mais da vida enquanto mantenho a segurança financeira. Pedro assentiu compreensivamente. Carlos, sei que passou por momentos difíceis. A chave é encontrar um equilíbrio. O pilar do amor e da fé são fundamentais. Vamos trabalhar para que você aproveite mais os momentos com sua família e encontre a paz interior. Pedro incentivou Carlos a planejar atividades significativas com seus filhos, a valorizar momentos de lazer e a manter práticas espirituais que lhe trouxessem paz. Eles também revisaram suas estratégias de investimento para garantir que ele tivesse recursos para essas atividades sem comprometer sua segurança financeira. Sessões de aprendizado. Pedro organizou sessões semanais de aprendizado com seus amigos, onde discutiam cada um dos pilares: amor, fé, dinheiro e sexo. Durante essas sessões, eles exploravam maneiras práticas de aplicar esses princípios em suas vidas diárias. Amor. Pedro ensinou a importância de dedicar tempo de qualidade à família e amigos, manter a comunicação aberta e demonstrar carinho regularmente. Fé. Ele destacou a necessidade de práticas espirituais regulares, participação comunitária e compartilhamento de lições de vida. Dinheiro. Pedro ensinou sobre a criação e manutenção de um orçamento, investimentos inteligentes e a importância de uma reserva de emergência. E para uma maior elevação de renda, a melhor coisa é investir em pessoas, investir em um bom network, conhecer pessoas que já estão nos lugares que você quer chegar. No caso de Pedro, foi seu avô rico. Isso fez ele entender melhor e chegar mais rápido em seus objetivos. Sexo. Ele ressaltou a importância da comunicação aberta com o parceiro, priorização da qualidade na intimidade e a introdução de novas experiências. Marcos. Dificuldades da velhice. Implantação da filosofia dos 4 pilares. Marcos, após anos de uma vida extravagante e endividada, acabou enfrentando dificuldades com a velhice. Ele não era mais tão produtivo quanto antes e encontrou-se em uma situação financeira precária. Com a ajuda de Pedro, Marcos tentou reorganizar sua vida, mas enfrentou muitos desafios devido à falta de preparação para o futuro. Amor. Marcos continuava a valorizar as experiências com sua família, mas agora lutava para manter a estabilidade financeira e proporcionar o que desejava para seus entes queridos. Fé. Marcos desenvolveu uma prática espiritual regular que o ajudou a encontrar paz e direção em sua vida, mesmo em meio às dificuldades. Dinheiro. A falta de planejamento financeiro a longo prazo trouxe grandes desafios para Marcos, que precisou aprender a economizar e viver de maneira mais modesta. Sexo. Marcos manteve uma vida íntima saudável com sua esposa, aprendendo a equilibrar prazer e responsabilidade, apesar das dificuldades financeiras. Passo a passo para a estabilidade financeira e equilíbrio de vida de Marcos. Passo 1. Avaliação financeira. Pedro começou ajudando Marcos a fazer uma avaliação completa de sua situação financeira atual. Análise de dívidas. Listar todas as dívidas, incluindo valores, taxas de juros e prazos. Receitas e despesas. Registrar todas as fontes de renda e despesas mensais. Patrimônio líquido. Calcular o patrimônio líquido subtraindo as dívidas dos ativos, bens, investimentos, etc. Passo 2. Criação de um orçamento. Pedro ensinou Marcos a criar um orçamento para gerenciar melhor suas finanças. Receitas. Listar todas as fontes de renda mensais. Despesas fixas. Identificar despesas fixas como aluguel, contas de serviços públicos, etc. Despesas variáveis. Registrar despesas variáveis, como alimentação, entretenimento, etc. Poupança e investimentos. Destinar uma parte da renda para poupança e investimentos. Passo 3. Quitação de dívidas. Pedro ajudou Marcos a criar um plano para quitar suas dívidas de forma eficaz. Dívidas com altas taxas de juros. Priorizar o pagamento de dívidas com as maiores taxas de juros. Negociação de dívidas. Tentar negociar condições melhores com credores. Pagamentos regulares. Estabelecer um plano de pagamento regular para reduzir as dívidas gradualmente. Passo 4. Criação de uma reserva de emergência. Pedro destacou a importância de ter uma reserva de emergência para imprevistos. Meta de poupança. Estabelecer uma meta de poupança equivalente a 3 a 6 meses de despesas. Conta separada. Manter a reserva de emergência em uma conta separada, de fácil acesso. Contribuições regulares. Contribuir regularmente para a reserva de emergência até atingir a meta. Passo 5. Investimentos inteligentes. Pedro ensinou Marcos sobre a importância de diversificar seus investimentos. Imóveis para aluguel. Investir em propriedades que possam gerar renda passiva. Ações para dividendos. Comprar ações de empresas que pagam dividendos regularmente.
Fundos imobiliários, FIs investir em fundos imobiliários para diversificação e renda passiva. Outros, investir em dólar para proteger contra flutuações na moeda local. Passo 6. Práticas espirituais e bem-estar. Pedro enfatizou a importância de manter práticas espirituais e cuidar do bem-estar emocional. Meditação e reflexão. Dedicar tempo diário para meditação, oração ou reflexão. Participação comunitária. Envolver-se em atividades e eventos comunitários. Equilíbrio vida-trabalho. Encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Passo 7. Comunicação e relações. Pedro explicou a importância de manter uma comunicação aberta e honesta em suas relações. Comunicação com a família. Conversar abertamente sobre finanças e objetivos com a família. Demonstração de carinho. Praticar gestos diários de carinho e apreço. Planejamento de atividades. Planejar atividades regulares em família para fortalecer os laços. Passo 8. Vida íntima saudável. Pedro destacou a importância de uma vida íntima saudável para o bem-estar geral. Comunicação aberta. Falar abertamente sobre desejos e necessidades com o parceiro. Qualidade na intimidade. Priorizar momentos de intimidade de qualidade. Inovação e espontaneidade. Introduzir novas ideias e experiências na vida íntima. Com esse passo a passo, Marcos começou a implementar mudanças significativas em sua vida, encontrando estabilidade financeira e equilíbrio pessoal. Pedro sentiu-se realizado ao ver seu amigo prosperar e aplicar a filosofia dos 4 pilares de forma prática e eficaz. Carlos, lições de vida. Implantação da filosofia dos 4 pilares. Carlos, com sua abordagem disciplinada, continuou a acumular riqueza ao longo dos anos. No entanto, uma tragédia pessoal mudou sua perspectiva. Após perder sua esposa para o câncer, Carlos percebeu que a vida não era apenas sobre poupar e investir, mas também sobre aproveitar os momentos preciosos com as pessoas que amava. Amor. A perda de sua esposa fez Carlos valorizar ainda mais o tempo com sua família. Ele começou a dedicar mais tempo a seus filhos, encontrando um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Fé. Carlos manteve sua forte conexão espiritual, que lhe proporcionava uma base emocional sólida durante os momentos difíceis. Dinheiro. Carlos continuou a ser financeiramente estável, mas aprendeu a importância de gastar com sabedoria e aproveitar a vida. Ele passou a planejar viagens e momentos especiais com sua família. Sexo. Com uma vida financeira estável, Carlos encontrou mais tempo e energia para dedicar à intimidade com seu novo relacionamento, e agora carrega as lições aprendidas. Resultados. Com o tempo, Marcos e Carlos começaram a ver mudanças significativas em suas vidas. Marcos, que antes estava endividado e inseguro, encontrou estabilidade financeira e paz interior. Carlos, que se concentrava apenas no trabalho, começou a valorizar mais os momentos com sua família e a desfrutar da vida. Os 3 amigos, unidos pela filosofia dos 4 pilares, celebraram suas conquistas e o crescimento que experimentaram. Pedro sentia-se orgulhoso de ter ajudado seus amigos a encontrar o equilíbrio e a prosperidade que ele havia alcançado. Passo a passo para equilíbrio financeiro e bem-estar pessoal de Carlos. Passo 1. Avaliação da situação atual. Pedro começou ajudando Carlos a avaliar sua situação financeira e pessoal atual. Análise de ativos e passivos. Listar todos os ativos, bens, investimentos, etc., e passivos, dívidas, obrigações financeiras. Receitas e despesas. Registrar todas as fontes de renda e despesas mensais. Pedro ficou maravilhado como Carlos era bem controlado, anotava tudo em seus mínimos detalhes. Mas seu pecado ainda estava nas horas gastas com sua família, pois ele criou um vício de poupar e não querer gastar, que já estava transformando sua vida em um transtorno. Carlos só poupava, não queria saber mais de nada, tudo que ganhava colocava na poupança, perdendo muito dinheiro por anos. Avaliação de rotina pessoal. Analisar como Carlos estava dedicando seu tempo entre trabalho, lazer e família. Passo 2. Criação de um orçamento equilibrado. Pedro ensinou Carlos a criar um orçamento que permitisse tanto o crescimento financeiro quanto a qualidade de vida. Ensinou para ele que seu dinheiro deveria trabalhar quando ele estivesse dormindo, gerando frutos enquanto dormia. Carlos ficou espantado com os ensinamentos de Pedro. Receitas. Listar todas as fontes de renda mensais. Despesas essenciais. Identificar despesas fixas como habitação, alimentação e transporte. Despesas variáveis. Registrar despesas variáveis, incluindo lazer e entretenimento. Poupança e investimentos. Destinar uma parte da renda para poupança e investimentos. Não deixar todo o seu dinheiro na poupança, como Carlos estava fazendo por anos. Fazendo que perdesse seu poder de compra,
pois a inflação estava maior que os lucros recebidos na poupança. Fundo de lazer. Alocar um valor específico para lazer e atividades recreativas com a família. Passo 3. Estabelecimento de metas financeiras e pessoais. Pedro ajudou Carlos a definir metas financeiras e pessoais claras. Metas financeiras. Estabelecer objetivos como quitar dívidas, aumentar a poupança e diversificar investimentos. Neste caso, Pedro não teve trabalho com Carlos, tudo estava em perfeito controle. Metas pessoais. Definir objetivos como passar mais tempo com a família, planejar viagens anuais e participar de atividades comunitárias. Aqui, Pedro teve que suar a camisa, pois Carlos estava tão viciado a não gastar, que foi difícil implantar outro modo dele ver a vida. Passo 4. Planejamento de atividades em família. Pedro incentivou Carlos a planejar atividades regulares para fortalecer os laços familiares. Viagens anuais. Planejar e orçar uma viagem anual com a família para criar memórias significativas. Atividades semanais. Reservar tempo semanalmente para atividades em família, como passeios no parque, jogos e refeições conjuntas. Eventos especiais. Celebrar ocasiões especiais, como aniversários e conquistas, com momentos de celebração e alegria. Passo 5. Diversificação de investimentos. Pedro ensinou Carlos sobre a importância de diversificar seus investimentos para minimizar riscos e maximizar retornos. Explicou para ele que o grande segredo da riqueza é tornar o dinheiro seu escravo, e não ser escravo do dinheiro. Carlos entendeu que antes ele estava sendo escravo do dinheiro, pois todo o seu tempo era para ganhar dinheiro e poupar. Passo 6. Desenvolvimento de práticas espirituais. Pedro destacou a importância de manter práticas espirituais para o bem-estar emocional e espiritual. Meditação e reflexão. Dedicar tempo diário para meditação, oração ou reflexão. Envolvimento comunitário. Participar de atividades e eventos na comunidade religiosa ou espiritual. Outra coisa que nem passava pela cabeça de Carlos, uma vez que nem para sua própria família ele tinha tempo. Compartilhamento de experiências. Ensinar e inspirar os outros com lições aprendidas ao longo da jornada espiritual. Passo 7. Fomento de relacionamentos saudáveis. Pedro explicou a importância de manter relacionamentos saudáveis e significativos. Comunicação aberta. Manter uma comunicação honesta e aberta com a família e amigos. Demonstração de carinho e apreço. Praticar gestos diários de carinho e gratidão. Resolução de conflitos. Abordar conflitos de maneira construtiva e com empatia. Passo 8. Enriquecimento da vida íntima. Pedro ressaltou a importância de uma vida íntima saudável para o bem-estar geral. Diálogo aberto sobre desejos. Falar abertamente sobre desejos e necessidades com o parceiro. Foco na qualidade da intimidade. Priorizar momentos de intimidade de qualidade. Introdução de novas experiências. Manter a relação dinâmica e interessante através de novas ideias e experiências. Capítulo 11. Reflexões sobre a perda e a continuidade. Depois de compartilhar seu conhecimento com Marcos e Carlos, Pedro sentiu um grande senso de realização. No entanto, a perda de Carlos em um acidente foi um golpe duro para ele. Reunido com Marcos em um encontro depois da despedida de Carlos, Pedro refletiu sobre a importância das lições que aprenderam juntos. Marcos, começou Pedro com uma voz embargada pela emoção. A perda de Carlos nos lembra da fragilidade da vida e de como é essencial encontrar equilíbrio. Carlos nos ensinou que, embora seja crucial poupar e investir, também devemos aproveitar os momentos preciosos que temos com aqueles que amamos. Pedro fez uma pausa, sentindo a ausência de seu amigo. Carlos passou boa parte da vida trabalhando incansavelmente e poupando. Foi apenas nos últimos anos, quando percebeu a importância de viver o presente, que encontrou uma nova perspectiva. Ele nos deixou um legado poderoso, que é possível juntar dinheiro e se divertir ao mesmo tempo, desde que saibamos o passo a passo e mantenhamos o equilíbrio. Pedro relembrou as sessões em que orientava Carlos. Ele aprendeu a planejar atividades em família, a valorizar momentos de lazer e a manter práticas espirituais que lhe trouxeram paz. E, apesar da tristeza de sua perda, sei que ele encontrou um equilíbrio nos últimos anos que trouxe felicidade tanto para ele quanto para sua família. Marcos, emocionado, assentiu. É verdade, Pedro. Carlos nos ensinou muito. E suas orientações também têm sido inestimáveis para mim. Graças a você, estou começando a encontrar minha própria estabilidade e felicidade. Pedro sorriu, sentindo-se grato por poder impactar positivamente a vida de seus amigos. A vida continua, Marcos. E é nossa responsabilidade viver de forma plena, equilibrando nossas finanças com nossos prazeres e responsabilidades.
A filosofia dos 4 pilares não é apenas uma teoria, é uma prática diária que transforma nossa vida. Conclusão: Pedro aprendeu a importância de viver de forma equilibrada, combinando amor, fé, dinheiro e sexo. Ele honrou a memória de Carlos ao ensinar essas lições aos outros e ao continuar a buscar o equilíbrio em sua própria vida. Marcos, por sua vez, seguiu os conselhos de Pedro e encontrou uma nova perspectiva, valorizando tanto a estabilidade financeira quanto os momentos de alegria. A jornada de Pedro não só trouxe prosperidade financeira, mas também ensinou a ele e aos seus amigos que a verdadeira riqueza está em encontrar o equilíbrio e viver de forma plena. Diálogo: Pedro e o leitor. Querido leitor, é um prazer compartilhar minha jornada com você. Quero que saiba que alcançar a riqueza e o equilíbrio na vida não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível com dedicação e as estratégias certas. Deixe-me guiá-lo através dos princípios que me ajudaram a transformar minha vida. Amor. O amor é o alicerce de uma vida plena. Dedique tempo de qualidade às pessoas que você ama. Planeje atividades regulares com sua família e amigos, como passeios, refeições conjuntas e momentos de lazer. Mantenha uma comunicação aberta e honesta, e nunca subestime o poder dos pequenos gestos de carinho. Fé. A fé e a espiritualidade são essenciais para o bem-estar emocional e mental. Reserve um tempo diário para meditar, orar ou refletir. Envolva-se em atividades comunitárias e compartilhe suas experiências espirituais com os outros. Isso trará paz e clareza à sua vida, além de fortalecer seu senso de propósito. Dinheiro. A gestão financeira é crucial para alcançar a estabilidade e a prosperidade. Crie um orçamento detalhado que inclua todas as suas receitas e despesas. Priorize o pagamento das suas dívidas e estabeleça uma reserva de emergência para imprevistos. Diversifique seus investimentos em imóveis para aluguel, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, ouro, criptomoedas e dólar. Isso garantirá uma renda passiva e protegerá seu patrimônio. Não gaste mais de 60% dos seus ganhos, invista 20% para que ele gere mais renda, e use 20% dos seus ganhos para a realização de sonhos. Sexo. Uma vida íntima saudável é fundamental para o bem-estar geral. Comunique-se abertamente com seu parceiro sobre seus desejos e necessidades. Priorize a qualidade da intimidade e introduza novas ideias e experiências para manter a relação dinâmica e interessante. Agora, vamos falar sobre como você pode começar a implementar essas mudanças na sua vida. 1. Avaliação financeira. Faça uma avaliação completa de sua situação financeira atual. Liste suas dívidas, receitas, despesas e patrimônio líquido. 2. Criação de um orçamento. Desenvolva um orçamento que permita controlar suas finanças, economizar e investir de forma inteligente. 3. Definição de metas. Estabeleça metas financeiras e pessoais claras. Decida quanto você quer economizar, investir e gastar em lazer. 4. Planejamento de atividades. Planeje atividades regulares com a família e momentos para cuidar de si mesmo. 5. Diversificação de investimentos. Pesquise e comece a diversificar seus investimentos para garantir uma renda passiva e proteger seu patrimônio. Como já foi falado antes, faça o dinheiro trabalhar para você, e não ao contrário. 6. Práticas espirituais e bem-estar. Reserve tempo diário para práticas espirituais e cuide do seu bem-estar emocional. 7. Relacionamentos saudáveis. Mantenha uma comunicação aberta e honesta com seus entes queridos e valorize os momentos juntos. 8. Vida íntima saudável. Fale abertamente com seu parceiro sobre suas necessidades e desejos, e mantenha a relação íntima ativa e inovadora. Espero que esses passos e ensinamentos sejam tão úteis para você quanto foram para mim. Lembre-se, o equilíbrio é a chave. Com dedicação e persistência, você pode alcançar a riqueza e a realização pessoal que deseja. Boa sorte na sua jornada. Pedro estava no auge de sua jornada, refletindo sobre como os ensinamentos de seu avô o haviam transformado em todos os aspectos de sua vida. Com determinação, ele implementou a filosofia dos 4 pilares: amor, fé, dinheiro e sexo, e conseguiu alcançar um nível de sucesso e equilíbrio que antes parecia inalcançável. Ao longo dos anos, Pedro seguiu rigorosamente os princípios que aprendeu com seu avô. Ele sabia que o caminho para o sucesso não era fácil, mas estava disposto a trabalhar arduamente e com paciência para alcançar seus objetivos. Amor. Pedro começou a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Ele dedicava tempo para estar com Ana e suas filhas, expressando sua gratidão e amor por elas diariamente. Pequenos atos de gentileza, como preparar o café da manhã ou ajudar com as tarefas domésticas, se tornaram rotina. Pedro também aprendeu a valorizar suas amizades,
demonstrando apreço e respeito por aqueles que estavam ao seu lado. Fé. A fé tornou-se um pilar central na vida de Pedro. Ele dedicava tempo para refletir e meditar, fortalecendo sua confiança em si mesmo e em suas decisões. Pedro começou a frequentar a igrejinha no caminho entre a casa do avô e sua própria casa, encontrando paz e renovação espiritual. A fé lhe dava forças para enfrentar desafios com coragem e resiliência, permitindo-lhe superar obstáculos e seguir em frente. Dinheiro. Pedro seguiu os conselhos do avô sobre investimentos e finanças. Ele começou pequeno, comprando uma casa para alugar e, com o tempo, adquiriu mais propriedades. Seguindo a lei da semeadura, ele investiu de forma sábia e paciente, permitindo que seus investimentos crescessem gradualmente. Pedro também aplicou a parábola dos talentos, reinvestindo seus lucros e expandindo seus negócios de maneira sustentável. Seu negócio artesanal prosperou, e ele diversificou suas fontes de renda, tornando-se financeiramente estável e bem-sucedido. Sexo. Pedro entendeu que o sexo ia além do ato físico. Ele se dedicou a cuidar de si mesmo e a demonstrar o valor que Ana tinha em sua vida. Pedro fazia questão de se perfumar, cortar o cabelo e comprar roupas novas para agradar sua esposa. Ele compreendeu que o sexo era uma forma de conexão emocional e espiritual, baseada na doação mútua e no respeito. Essa abordagem fortaleceu seu relacionamento com Ana, trazendo mais harmonia e felicidade para sua vida conjugal. Apesar do progresso significativo, a vida apresentou a Pedro desafios inesperados. Um dos momentos mais difíceis foi a perda de seu amigo Carlos em um trágico acidente de carro. A notícia devastou Pedro, pois Carlos era um grande amigo e um dos primeiros a acreditar na filosofia dos 4 pilares. A perda de Carlos fez Pedro refletir profundamente sobre a importância do tempo e das relações. Ele percebeu que precisava encontrar um equilíbrio ainda maior entre suas responsabilidades profissionais e sua vida familiar. Pedro redobrou seus esforços para estar presente na vida de Ana e das filhas, dedicando tempo de qualidade a elas e demonstrando seu amor e apoio incondicional. Pedro também se certificou de manter viva a memória de Carlos, dedicando o manual da filosofia dos 4 pilares a ele e lembrando-o em suas palestras e conversas com amigos. Essa dedicação o inspirou a trabalhar ainda mais arduamente para ajudar outras pessoas a alcançarem a prosperidade e o equilíbrio que ele havia encontrado. Com o tempo, Pedro viu as transformações acontecerem. Seu negócio cresceu, suas finanças se estabilizaram e sua vida pessoal se encheu de amor e gratidão. Ele alcançou o sucesso financeiro, tornando-se um milionário, mas sabia que isso era apenas parte de sua realização. Reconhecendo o impacto positivo da filosofia dos 4 pilares em sua vida, Pedro decidiu compartilhar essa sabedoria com o mundo. Ele escreveu o Manual da Filosofia dos 4 Pilares, detalhando cada ensinamento e como eles o ajudaram a alcançar o sucesso. Pedro esperava que sua história pudesse inspirar e orientar outras pessoas em suas jornadas. Marcos, seu outro amigo, também foi impactado pelos ensinamentos de Pedro e aplicou os mesmos princípios em sua vida, experimentando mudanças positivas e crescimento pessoal. Pedro sabia que a jornada não terminava ali. Ele continuaria aprendendo e crescendo, sempre fiel aos pilares que o haviam guiado até ali. E, acima de tudo, ele estava determinado a ajudar outros a encontrar o equilíbrio e a prosperidade que ele havia alcançado. E assim, Pedro fechou um capítulo de sua vida, mas com a certeza de que muitos outros se abririam, cheios de possibilidades e realizações. Ele estava pronto para continuar sua missão, inspirado pela sabedoria do avô e motivado pelo desejo de fazer a diferença no mundo. Para relembrar. Passo a passo para cada pilar. Pilar do amor. Passo 1. Dedique tempo de qualidade. Reserve horários específicos na semana para passar com a família e amigos. Planeje atividades que todos possam desfrutar, como passeios, jogos e refeições conjuntas. Passo 2. Pratique a comunicação aberta. Fale abertamente sobre sentimentos, desejos e preocupações. Escute atentamente sem interrupções e mostre empatia. Passo 3. Demonstre carinho regularmente. Surpreenda seus entes queridos com pequenos gestos de afeto, como bilhetes carinhosos e presentes significativos. Valorize e celebre as conquistas e momentos especiais juntos. Pilar da fé. Passo 1. Incorpore práticas espirituais. Dedique alguns minutos diários para meditação, oração ou reflexão. Utilize esse tempo para encontrar paz interior e clareza. Passo 2. Participe de atividades comunitárias. Envolva-se em eventos e atividades da sua comunidade religiosa ou espiritual. Construa um senso de pertencimento e apoio mútuo. Passo 3. Compartilhe lições espirituais. Ensine e inspire os outros com suas experiências e aprendizados espirituais.
Promova discussões sobre espiritualidade e crescimento pessoal. Pilar do dinheiro. Passo 1. Crie e siga um orçamento. Liste todas as suas receitas e despesas mensais. Defina metas de poupança e investimento e monitore seu progresso. Passo 2. Pague suas dívidas. Priorize o pagamento das dívidas com as maiores taxas de juros. Negocie melhores condições de pagamento sempre que possível. Passo 3. Diversifique seus investimentos. Invista em imóveis para aluguel, ações que pagam dividendos e fundos imobiliários. Considere investir em ouro, criptomoedas e dólar para proteger seu patrimônio e gerar renda passiva. Passo 4. Estabeleça uma reserva de emergência. Mantenha uma poupança equivalente a 3 a 6 meses de despesas para cobrir imprevistos. Pilar do sexo. Passo 1. Comunique-se abertamente com seu parceiro. Fale sobre seus desejos e necessidades de forma honesta e respeitosa. Mantenha uma comunicação constante sobre a relação íntima. Passo 2. Priorize a qualidade da intimidade. Dedique tempo para momentos de conexão emocional e física com seu parceiro. Planeje encontros românticos e crie um ambiente propício para a intimidade. Passo 3. Inove na relação. Introduza novas ideias e experiências na vida íntima para manter a relação dinâmica e interessante. Seja aberto à experimentação e à inovação na intimidade. A prosperidade não pode esperar, seus sonhos não podem esperar, sua felicidade não pode esperar, quer algo corra atrás, pois nada vem de graça. Cláudio Oliveira.